Mário Silva, meu amigo, meu irmão, meu companheiro de trabalho, há mais de 40 anos. Tem tempo, hein? O tempo passa. E a conta vem junto. Eu me lembrei agora do Ayrton Ribeiro, o tempo não para. Não para. Pois é. Mário Silva, Olha quem está aí. Carlos Borges, Carlos Borges. Vai participar com a gente. Abílio. Tudo bem? Abílio de Deus. Olha, Vai participar com a gente no Pode Sim. Pode através sim. Pode sim ou não pode sim? Através da TV Carioca Sport. Carioca da Gema. Carioca Sport tem logo mais fazer o Flamengo. TV Carioca da Gema. É o primeiro detalhe. É o primeiro. É a primeira TV Cast do Brasil. Quero que você que está me ouvindo e me vendo, e está vendo a Birrian e o Carlos Borges, se inscreva lá no canal, ó, e vai. Por favor. Bota lá. Por favor. Inscreve no canal. É um dever de casa para você. Mas vamos lá. Mário, eu sempre falo a mesma coisa. Eu gosto muito do Mário. Eu não sei se você gosta. De mim você não gosta? Gosto. Sim. Trabalhamos juntos. Eu apresentava o programa que você apresentava comigo na Rádio Nacional e ele ficava de sacanagem. Ele ligava o telefone. Quem? Ele fazia putrica minha com o diretor da rádio. Putrica, negócio de louco. Isso mesmo. O Carlos Borges é extremamente criativo, engraçado e um belíssimo narrador. Excelente. Excelente. Todo mundo fala bem Walter dele. Lima. Walter Sacaneava Lima. com Walter Lima. Mas o Carlos Borges ele narra basquete, voleibol, futebol de salão, cuspe de distância. Cuspe de distância arremesso que é mais de importante. idade, por aí vai. Cuspe de distância. Carlos, eu gosto muito do Mário Silva, né? Gosta, Eu gosto. E do Manuel? Não. Manuel também. É o mesmo, né? Deixa eu explicar aqui. Eu gosto Quer do... explicar por que é Manuel Mário Silva? Eu gosto do Sargento Garcia. E também do Sargento Garcia. O Mazela do Leão Marinho. Leão Marinho não sabia, não. É Leão Marinho também? Leão Marinho é um presente do Henrique Guilherme, o Barba, ex-repórter da Rádio Globo de São Paulo. Ele só me chamava de Leão Marinho. Um dia eu falei, me chamei, vem cá, você já notou que é só você que me chama de Leão Marinho? Não vai colar. Não colou. Só é você. Aí ele parou de chamar. Mas o detalhe é o seguinte. Não, é que o Mário, eu falo sempre não tem que explicar aqui que Mário é Manuel Nogueira. Tem que explicar quem é Manuel Nogueira da Silva Neto e quem é Mário. Mas o Mário, eu falo sempre isso, porque o Mário é advogado, conhece as leis. Mário é professor, tem cultura. Professor de história. De história, mas ele não conta para ninguém, sabe por quê? Porque ele é modesto. Ele não faz questão. Sabe o que ele faz questão de dizer? Ele é um excelente radialista. É um excelente radialista. Radialista dos bons, do primeiro time. Porque desde criança, Birrinha, que eu queria ser radialista. Eu narrava futebol. Mais do que jogo professor. De botão. Não, e também professor de história. Eu acho que eu estou realizado porque eu sou. Ele não faz questão, coisas. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Agora, advogado passou. Advogado, eu só tenho a carteira da ordem. Comecei, advoguei uns 4 meses, mas o meu caminho já estava traçado. Parou, né, Mário? Mas advogou o Parei. quê? Advogou civil? Não, advoguei fui para um escritório que é o que eu gostava, criminal, mas andava que nem um cachorro vadio, porque estagiário... Mas criminal é nossa, bacana, olha, gastava sola de sapato. Mário gostava muito do diretor da Rádio Nacional. Qual deles? Aquele lá de Niterói? Qual é o nome do... Não. Foi procurar o Era o Kiel. Cristiano. Cristiano Menezes, Deus o tenha. Deus o tenha na hora da agora. Passou, de passagem, como diria o Jorge Cury. Agora, esse diretor, posso falar aqui, porque o Borges lembrou aqui. Esse é o Continentino. Eu lembro. De Niterói. Ele queria demitir o Kiel. Ué, mas o demitir Marcos, o Kiel. O Marcos um Libretti, técnico aí. O Marcos Libretti, da Rádio Globo. Esse é outro famoso também, né? Ele tentou e demitiu, não conseguiu. O Kiel também? O cara falou assim, ele ligou reclamando, mas o problema é do Kiel, ele falou, demite o Kiel. Demite o Kiel, como é que vai demitir o Kiel? Teve diretores na Rádio Globo que conseguiram tirar vinhetas do futebol. Eu não sei qual foi o diretor em que momento, mas mandou tirar tudo que é vinheta. Futebol sem vinheta de nome, sem vinheta mas na Nacional de tempo. Também teve, amigo do Abinha. Qual deles? Grande Teixeira Reiser. Mandou tirar também? Teixeira Reiser. Primeiro eu quase infartei ele, né? Eu fazia CBF.
Aí, de repente, você que está ouvindo, não esquece, se inscreva lá, hein? TV O like, hein? Carioca Esporte. Dá Pode aquele sim. like. Pode sim, pode TV sim. Carioca da Ele Gema. aí, eu fazia a CBF, 1989. Porque pouca gente sabe, se o Brizola tivesse ganho a eleição, que ganhou o Fernando Collor de Mello, o Teixeira Reis seria o presidente da época da Radiobras. Seria ele. Sabe Ele qual é o nome dele completo? Hitler Teixeira Reis. Hitler. Teixeira Reis. Ele não falava Hitler nem a pau. Não. Aí eu estou na CBF, de repente a Polícia Federal, porque a Polícia Federal, ela entra com estilo. Vale lembrar que quando ela entrou no apartamento de um cidadão, que eu não me lembro o nome, fizeram rapel, lembra? Do helicóptero. Aí o homem disse assim, se quiser, você sabia que eu estava no médico. Mas vida que segue. Aí, invadiram a CBF. Quando veio a manchete, o que eu tenho que falar? Vou falar do banheiro? Eu falei, deu polícia na CBF. Quase que o homem infarta. É mesmo? Ficou louco, não podia falar. Ele também mandou tirar as vinhetas. Aí ficou horroroso, né? Porque ficou seco. Aí convenceram lá e tal. Aí o Luiz Oliveira foi lá, o Wellington Campos também. Falou, Pedro Teixeira e tal. Aliás, teve um outro fato com ele interessante. A cadeirada é com ele, não? A cadeirada também. Briga de cadeira. Briga de cadeira. O Cosme estava? Cosme? Não, foi o Cosme, foi um outro, foi o Travassos. Travassos. Da cadeirada nele. Brigaram. Cadeirada mesmo, cadeira na mão. De madeira. Em quem? No Teixeira. Teixeira Reis? Teixeira Reis. Isso tudo na Praça Mauá, número Apelidado. 7. Mas foi o Cosminho? Não foi o Não, foi o Cosme, né? Foi o Travassos que depois virou motorista. O Teixeira Reis tinha o apelido de Cabelinho. Lá na Rádio Nacional? Botaram o apelido de Cabelinho. Quando ele chegou, já tinha saído. Ele chegou em 89, né? Quando ele chegou... Eu saí em 89. Quando uniu a Nacional, a Radiobras encampou, porque ia ser o contrário. A Agência Nacional ia encampar a EBN, né? A EBN ia encampar. Só que houve um discurso de um almirante chamado Camarinha, que a EBC, que a Agência Nacional colocou, e bateu de frente com o governo. E aí mudaram a regra do jogo, e aí a Radiobras encampou a EBN. É a mesma situação que aconteceu com a EBC, que encampou a Radiobras. Nisso veio o Teixeira Reis, né? Aí ele me chamou e falou assim, você vai para a Holanda? Eu falei, vou fazer o jogo, eu e o Júlio César Santana. Ele me deu uma série de nomes para eu procurar na Holanda. Eu falei, são seus amigos? Me receberam muito bem, só que eu não sabia que vocês receberam ele 25 anos atrás. Eu tô catando os caras lá, não tô achando. E a giripoca piando porque os caras queriam que a rádio pagasse direitos. E aí o saudoso e grande assessor de imprensa, o Gata Manso Roberto Vieira, que trabalhava na equipe do Coelho. Aliás, a equipe do Orlando cobria a CBF. Tinham dois caras fantásticos e históricos. O Roberto Vieira, o Gata Manso e Josadib Japur. Trabalhou mas comigo. Lá na Mauá, né? Na Mauá. Na Mauá. Na Continental já não. Ele trabalhou comigo, ele pela Mauá, ele pela Mauá, eu pela Continental, ele era de Niterói. Ele gostava de uma caninha. Ele na central de polícia, na época o rádio transmitia tudo quanto era na época de carnaval e tal. Ele lá. Você sabe da história dele com o Saldanha, que o Orlando futucava o Josadib Japur, né? Aí o Japur fazia a CBF. Aí o Orlando tinha criticado muito o Saldanha como treinador, né? Aí sacanagem, o Japur falou assim, e Orlando, o Saldanha deu uma declaração que diz o seguinte, que esse pessoal que está criticando ele, que ele está a fim de enfrentar, e vai enfrentar no braço. Aí o Orlando, ele sabe de me encontrar, ficou louco. Japur. O Orlando Batista tem história também. Orlando tem história. O Carlos Borges também. Orlando chegava na rádio, depois de um jogo, lá da Continental? Geralmente era... Rua da Lapa 200. Fizemos até um jingle. Rua Lapa com 200. trio. O andar não me lembro, mas do trio ABC da Portela. Noca, Colombo, eram 3 feras. Noca da Portela,
Rua da Lapa 200. Eles fizeram, usaram a música dele e fizeram. Aí o Orlando, numa segunda-feira, depois do jogo de domingo, ele chegava, e aí, Orlando, tudo bem? Bom dia. Ele, bom dia, Birrian. Tudo bem, Birrian? Tudo bem? Arrebentamos com ele, acabamos com ele. Ele dizia que acabamos com ele, era com a Rádio Globo. Ele disse, arrebentamos com ele, acabamos com ele. É com os jogos do Vasco. Porque ele tinha uma vantagem naquela oportunidade, porque os jogos eram quase no mesmo horário. Hoje em dia não tem como arrebentar mais. O Vasco, o Flamengo jogava, por exemplo, 5 da tarde, o Vasco jogava às 5. Ele fazia o Vasco. Todo mundo, o vascaíno... o Vascaíno seguia ele. Aí o Dourado fazia o Vasco, a Ipanema... Mas ele fez muito tempo, mas ele vem do Vasco, ele vem acompanhando o Vasco há muito tempo. Eu às vezes fico... Birrian, é o seguinte, chegamos em São Paulo, a equipe, quando desembarcamos no aeroporto, aquela multidão gritava Antártica, Antártica, Antártica. Foi era patrocinador. Era o patrocinador. Daqui a pouco eu vou fazer uma sabatina com o boy, mas antes... Orlando merece, a pena que ele... Orlando Batista. Orlando tem uma e o Oswaldo, irmão do trabalhava com Continental, ele. Lá em... Que ele estava apresentando, acho que era o João Dourado que estava apresentando o programa de manhã, do meio-dia. Ele, Roberto Messi, era o comentarista do programa. Tinha um slogan, Messi, não tinha? Acho que... Não me lembro agora. Mas era o Roberto Messi e o João Dourado, que é gente finíssima. Aí o João Dourado chama, vamos agora ao Luiz Orlando. Aí entrou o Walter Salles. Aí ele ligou para o Oswaldo lá na sala, porque era um estúdio, tinha o estúdio aqui, você tinha a sala de operação aqui, tinha um estúdio pequenininho que fazia, inclusive, a grande jornada com o Luiz Lara, o plantão. Isso na Rádio Continental? E tinha uma outra sala. Na Rua da Lapa? Isso, na Rua da Lapa, na outra sala. Você chegou a trabalhar com Trabalhei lá. Trabalhei com o Orlando. Eu cheguei lá na equipe do Orlando. Em 10 de setembro de 1977, saí em maio. 77 foi quando nós fomos para lá. Então. 76, 77. A rádio estava na rua Riachuelo 73. A rádio, rapaz. Lá da igreja, né? Exato, a Rádio Continental. Mas deixa eu só fechar aqui o negócio do... Um minuto tá bom, vai lá. Para não perder. O programa é seu? Não, o programa é seu. Pode sim. Pode sim ou pode não? Pode sim. Você pode tudo. Você se inscreve, não deixa de se inscrever. Olha like. Aí ele diz, não... Aí ele ligou para o João, esse não é meu filho, esse é Walter Salles, o garimpeiro. Porque o garimpeiro chutava... O garimpeiro da notícia. Ele chutava um pouco o vernáculo. Agora, o Orlando, ele tinha uns detalhes interessantes. No Recife, a direção do Náutico ofereceu um laudo, para a imprensa escrita, falada, televisada, né? Tem essa coisa, né? E os dirigentes do Vasco. E foi num restaurante que ficou aberto, para o nosso de Nova York, só para nós. Só para nós. A abertura foi só camarão. Ele tinha só que a Ditacuja, Restaurante era só Brahma, não tinha Antártica. Na época... O rótulo era de papel, ele tirava o rótulo, mas tomava, ele tirava o rótulo. O Orlando Batista, você conseguiu tirar aquele rótulo? O Orlando Batista, pela idade que ele tinha, o que ele comia era um negócio impressionante. Comia bem. O quê? Muito. Nossa, mãe do céu. Olha, vou te falar, ele era... E gostava de um whisky, um skin. Gostava. E ele, quando viajava com a equipe, ele ia para o Hotel 5 Estrelas e mandava a equipe para o Hotel 1 Estrela. Tem essa lenda também. Essa lenda não. Como é que é o negócio? Ele ia por 5... A Nacional ficava no mesmo hotel. Não, mas era pago pela ele ia por 5 e o pessoal ia por 1. Não, o pessoal ia 100 estrelas. 100 estrelas, acho que nenhum. 100 estrelas. Agora, ele tem um detalhe curioso, né? Nós estávamos num... Prepare-se que o senhor Sabatina está preparado. Nós estávamos naquele lugar feio ali, frente à Ópera de Paris, sentado ali. Não, daquele é famoso lá. Aquele daquele foi? É o Café de la Paix. Café de la Paix. Aí nós sentamos, eu e ele. Ele já era grande. Mas era ele ou o Luiz Orlando? Não, eu e ele, sentados. Tem uma Luiz Orlando em Paris, né? Aí ele estava com um sobretudo bonito, sentamos. Ao lado nosso estava sentado o irmão do Manuel de Nóbrega. Olha que coincidência.
chamou papo, ouviu o brasileiro falar alto, tá. E aí começamos a tomar. Ele falou: o que é que vamos beber? O que é que vamos beber? Eu falei: vamos tomar bock, cerveja bock. Começamos a tomar bock, frente para a ópera. Aí ele levantou para ir ao banheiro. Olha, parou o café. Parou o café. Porque ele grande. Do banheiro? Não, porque o banheiro era no fundo. Porque também. Não, o banheiro era no fundo. Tem história. E ele tinha que correr porque ele tinha incontinência. E ele falou: eu já volto, prepara a minha cerveja. O café parou. Problema de incontinência? Ele tinha. Parou o café, todo mundo olhando ele, certo? E aí diz o irmão do Manuel, que eu não me lembro agora o nome, que tem ele. Eu falei: ele tem incontinência. Tá tomando muita cerveja e vai continuar. E vai continuar. Então, escuta essa. Eu estava falando que a Rádio Continental, Rua Riachuelo 48, junto com a Metropolitana, e aí a rádio começou a entrar em declínio. Começou a Continental. Continental, a Metropolitana. Mas a Continental já com você? Hein? Essa Continental 48 com ele. você já... Eu ainda não, eu estava de assumido. diretor. Como diretor. Ainda não era sócio. Aí perdeu o lugar de ficar. O Gui Macê era o dono, ficou como dono da Metropolitana. Sim, eu me lembro. E levou a Metropolitana lá para Pavuna. Eu me lembro. E a Continental ficou na Riachuelo 48, que era um prédio do INPS. E aí ficamos sem lugar para ficar. Eu e o Wagner Luiz. E o Gentil como tesoureiro. E o que eu faço, o que eu não faço e tal. Tinha o Zé Batista, famoso China da Saúde. Era dono de um estúdio na Rua do Resende. E era meu amigo, Flora Matos. Ele era dono da Albatroz, de uma grande editora também, Albatroz. Hein? Depois mataram. Sumiram com uma covardia. Eu lembro danada, daquela história. Era uma boa praça. Aí fui no China. Batista, falou: ô, Berra, o que você manda? Eu falei: eu vou te fazer um pedido. A rádio não tem para onde ir, a Rádio Continental está a perigo, e a gente estava realmente a perigo. E os caras de São Paulo que tinham assumido já estavam falidos também. Que ano? Isso foi em 75, por aí. Esse ano foi quando o Wagner Mansur pegou a mesa, a máquina de lavar, de escrever e levou. Teve esse lance. Wagner Mansur. Aí, o que eu faço? A gente está sem lugar para ficar. E o Batista era um grande amigo. Ô, Birrian, eu tenho meu estúdio aqui, vamos lá. Me levou lá E o cara tomava conta do estúdio, era aquele cara conhecido, que era compositor também, gente boa. Qual o nome dele? Eu vou me lembrar. Compositor do Império Serrano. Beto Sem Braço? Não. Jorginho do Império, não? Não. Dono do estúdio. Aloysio? Eu vou depois lembrar, Luiz Machado. Aí, vamos lá. Ele foi: esse aqui é o meu estúdio, está funcionando. Traz a rádio para cá. Olha que cara bacana. E nós mudamos a Rádio Continental para o estúdio do Batista. Na Rua do Resende. Rua do Resende. Aí ficamos lá um tempão e tal. E os catitus na época, eu me lembro, os cantores que hoje estão aí fazendo sucesso, iam lá caetituar e tal. Aí ficamos um tempo lá e tal, mas já estava ficando ruim. Alugamos o 73, 3 andares do 73 da Rua Riachuelo, do lado da igreja. Do lado da igreja. Aí fomos para lá. Isso é bem antes de você chegar. Não. Logo depois você chega. Sabe quem era locutor esportivo lá? Valdo Moreira, só a bola que dela? Vivia duro, coitado, porque o salário atrasava. Não era o Silvério, José Silvério, que foi para São Paulo. Para São Paulo e arrebentou em São Paulo. Maior sucesso. É isso aí. Nunca mais ouvi. Nós encontramos em viagem. Encontramos em viagem. Tem uma lenda que diz que o Orlando mandou contratar o José Silvério e contrataram o Silverinho por erro. Tem uma lenda, é lenda isso. Pode ser o Silverinho. É lenda. Mas aí ficamos lá uns tempos e tal. Esse grupo de São Paulo estava com o Diário de Notícias e quebrou também. O Olímpio Campos estava envolvido na época. E aí a gente foi para salário que não saía. 1 mês, 2, 3. Imagina. E a gente se virava e tal. Aí fomos para a Rua da Lapa. Cobertura e algumas salas. A Lapa era de quem? O imóvel? Não, alugado. Nós alugamos o imóvel. E tinha embaixo
Tinha uma associação policial, Isso. de polícia. É bem de polícia militar. esquina da Taylor. Aí os caras nos cederam as vagas e tal. Está bem localizado vocês. É bem localizado. Hoje em dia tem festinha. Ficam ali, com né? algumas salas, o 11º e a cobertura, né? Peguei muita E carona aí- com... E aí já levamos através do Apolinho. O Apolinho pediu ao Wagner e a mim, chamou nós dois, vamos trazer o Orlando Batista para cá, que ele está fora da Rádio Mauá. Aí você levou. Aí levamos, só para concluir, levamos o Orlando Batista para a rádio com toda a equipe. Ele levou os anúncios dele também. E aí, deu um gás. um dos colaboradores do Orlando Batista era o Ademir Marques Menezes. Isso mesmo. Aos sábados, a gente jantava na plataforma. Eu, minha mulher, o Ademir e a esposa dele. Eu não lembro o nome dela. E a gente conversava muito. Meu filho tinha nascido, era vascaíno no início. Ele fez uma dedicatória no guardanapo. Aí, aí o Ademir começava a contar histórias. Aí que está a história. Ô, Birrinha, na Copa do Mundo, não sei se foi a Alemanha, você deve saber mais do que eu. 7-4. É Alemanha. Ele levava toda a equipe Orlando, alugava uma casa, Isso. e as outras emissoras iam também. Aí o Ademir era ainda atração no rádio. No rádio. O Ademir foi o jogador mais veloz do Brasil. Ele tinha batido um recorde na Copa do Mundo. Ele era o único jogador que ele batia Ele na deve ter- corrida com força. Ele deve ter sido um dos Corria com a bola primeiros... no pé. Ele Ele corria deve com a ter bola no sido pé. um dos primeiros jogadores a ser comentarista. Não me lembro É, outro. ele era comentarista do Orlando Batista. O craque de ontem, como é? Mas ele era uma grande atração O Leandro ainda. da Silva também é parede. Ele era uma com grande atração. Então ele contou a história lá na plataforma. Aí quando cheguei, foi a Alemanha? Esse, 7-4 para a Alemanha. Aí, 70, Alemanha e tal. E aí a Globo me convidou para um programa especial para me homenagear. Então, claro que eu fui. Ah, E a você não Globo- disse que não? Hein? Você aceitou? Não. Você aceitou não foi a mim, não. o programa? Não, foi o Ademir, Marques. Ademir, o Ademir, contando a pensei que história era para a você. gente Ah, tá, na mesa entendi, da entendi. plataforma. E aí eu aceitei o convite da Globo, claro, eu vou negar. Eu já imagino E que era vem um aí. cachê muito bom, grande, um cachê Ah, enorme. E fomos para lá. É. E o Orlando, então, falou, vamos levar toda a equipe. E foi toda a equipe. Toda a equipe. Toda a equipe. Mas não era a equipe, era só o Era só o Ademir. Ademir. Não, era Ademir, ele. Aí Não, tinha sim, equipe, sim. pô. Mas, Eu sei que ele tinha equipe. Sim, mas Lá só na o Alemanha, Ademir levou que uma foi cam- o convidado. Ademir que foi o convidado da Globo. Eu sei. E a Globo pagou um cachê bom ao Ademir. E aí o Orlando, vamos então jantar e tal, foram um restaurante, toda a equipe. Vamos levar a equipe. Aí veio a conta, e o Orlando falou, Ademir, você participou de um programa da Globo, Cachê Tá foi alto. muito bem, Paga. cachê muito bom, agora é contigo, a conta é contigo. Que legal, Ele hein? contou essa história, mas não contou se lamentando, não. Contou que teve muito prazer em pagar aquela conta. Bom, ele contou, eu não perguntei a ninguém se foi verdade ou mentira, não ia Não, mentir. não. Não, o Orlando também. É, Mas Essa ele eu- botava a mão no bolso, ele se coçava. Vamos fazer aqui uma Petit perguntinha comité. ao Carlos Borges. Carlos Borges tem história. Então vamos lá, Mário. Antes, porém, uma curiosidade que alguém me perguntou isso. O Aston Rodrigues trabalhou na Rádio Vera Cruz. Não sei. Ele fazia um programa de futebol de salão. Eu estava tentando. futsal, isso. Back parado, se eu não me engano. Isso. Não, Rádio Guanabara. Não, ele Foi fez na Guanabara Vera ou Guanabara. Mas ele fez. Pode ter sido Ele a Vera Parado Cruz. foi na Rádio Guanabara. Sim, Pode mas ter acontece feito o seguinte, sucesso na que a Guanabara. Guanabara e a Vera Cruz, em determinado momento, se uniram sob o comando de Paulo Barata. A Rádio Vera Cruz Eu era trabalhei dos lá. padres A Vera e quem Cruz, comandava a rádio era um cara chamado Jeová de Arruda Câmara, Mas de- onde era a abaixo Vera dele Cruz? tinha Em que na Rua local? Buenos Aires. Abaixo dele tinha um senhor gordo. Tinha. Era o que mandava. Era o Lins, não sei o Não, que, era Lins. um cara, não me lembro o nome, tinha com B.
E o Zequinha, grande operador, era o operador da casa. Isso mesmo. Mas o Eu Washington... trabalhei com o Zequinha. Mas vamos lá aqui, o Carlos Borges, Você sabe que ontem, que dia foi? ontem, nas minhas contas... Ontem foi terça-feira. Ontem foi terça. Ontem foi Sim, terça. Ontem foi terça. É. Que dia, o início da semana começou que dia? 27. Que dia foi? 27, segunda-feira. 27, segunda-feira. Sabe quantos anos faz o gol do Pet? Foi 27 Vai de maio. pro Você lembrou daquele gol famoso? Aquele gol lindo, Gol? né? É, quase que ele Quase morreu. meio do campo. Você que narrou? Quase que ele Narrei pela infarta. Rádio Que Nacional. coisa Eu- linda, rapaz. Quase meio de campo, né? Quase que ele infarta. Que golaço. E o Flamengo foi campeão. Esse Foi gol, eu inclusive tricampeão. tenho esse gol. 2001. Seguinte, o Carlos Tá fazendo Borges... 23 anos. Carlos Borges tem muito tempo de rádio, narra qualquer coisa. Basquete, futebol. Não futebol tanto salão. tempo quanto vocês, que eu comecei em 1976, né? Sim, mas 7h30? Eu comecei em Mas 7. 7h30 é quando eu chego na Rádio Federal. Eu tinha trabalhado Comecei em antes e 7h30. parei de trabalhar. Eu parei de trabalhar. Eu tive uma tentativa de chegar à Rádio Globo em 1974, antes um pouquinho da Copa do Mundo. Não 70. conseguiu? Porque o meu pai conhecia muito o Valdir Amaral. Porque o meu pai era policial, tal. E conhecia muito o Valdir Amaral. Eu fui na sala do Valdir Amaral, naquela época, a sala do Valdir Amaral na Globo, ali no Rua do Russo, tinha aqueles tapetes que você afundava o pé. Você parecia que estava na lua, afundava o pé, de tão macio que era. E ele, infelizmente, em 74 ainda, eu não tinha nem terminado a faculdade. Aí ele estava indo para a Alemanha, dias antes de eu seguir para a Alemanha. Depois voltar, aí de voltar não deu mais. Seguinte, Borges, é verdade ou mentira? Tem uma lenda aqui, Carlos Borges foi exímio jogador de futebol de praia, segundo a lenda. Agora, você vai dizer aqui Nada quem pra era a comprovar. reserva dele? Nada para comprovar. Quem né? era a reserva Não, dele? naquela época não tinha. Qual era o time? Eu nasci na Avenida Nova York, em Bom Sucesso. Em Monsussa. Fiquei ali até os Internacional. 7 anos. Quando foi 7 anos, meu pai levou a gente para Copacabana. Eu morei na rua Domingos Ferreira, 7h30, em frente ao Toledo, o hotel. O Hotel Toledo eu vi ele ser construído. E ali atrás do Málaga, onde morava o Moacir Franco. O Málaga, que é da Avenida Atlântica, que fazia fundos com a Domingos Ferreira, para você ver como era grande o edifício Málaga. Tinha a Gerbon embaixo, você lembra da Gerbon? Claro. No início, era embaixo do meu prédio. Então eu cheguei em Copacabana em novembro de 1959 e morei em Copacabana em 4 lugares. Morei lá, na Domingos Ferreira, mais tempo, 9 anos. Depois eu morei na Barata Ribeiro com Paula Freitas. Depois fui morar lá no último prédio da Figueiredo Magalhães, perto do túnel Alaô Prata, já, no bairro Peixoto, lá em cima, o último prédio. E depois fui para Gastão Baiana, logo no início ali, quando saiu da Barata Ribeiro, num prédio na Gastão Baiana. Eu quero saber quem era o reserva do Borges. Não, aí deixa ele contar o time primeiro. eu tinha 7 anos e na Domingos Ferreira, onde era o Camões. Você lembra do Camões? Claro. O Camões... Camões era o ônibus. Não, o Camões ali do lado. Não, o Camões também era o General Polidoro. Era o 12. Era o 12. Não, o Camões não era na Avenida Atlântica, esquina quase Figueiredo um Magalhães. restaurante. Edifício. Não, edifício Camões. Difícil Camões. Atrás tinha a Arataca. Conhece a Arataca? Arataca é comida nordestina. Sim, Arataca. Hoje tem o Tacacá do Norte. Tacacá do Norte, mudou. Aqui pertinho. Então, eu fui com 7 anos e só saí da Domingos Ferreira com 18. Então, eu joguei bola no Juventus, porque não era o Tião Macalé, não. Era o Tião Macalé. O cara que mandava no Juventus morava na Figueiredo Magalhães, logo passou a Domingos Ferreira, quando você sobe um pouquinho um prédio à esquerda. Aí eu joguei no Juventus. Ele foi Comecei a jogar no Juventus. Fui lateral esquerdo. Joguei como lateral esquerdo. Quem? O Júnior. Quem? Júnior. Júnior. Reserva É esse mesmo. O Júnior ainda... Capacete.
Que quantos anos? Infantil. E quantos anos Ele bate quase meia idade. Eu, por exemplo, fiz 7-1 agora em março, ele fez 7-1 na logo época, depois. quantos anos tinha o Júnior? 10 anos. Eu vou trazer o Júnior 10 anos aqui. de idade. E ele Foi jogava na reserva e batia a palma para mim. o Juventus. É mesmo? Batia a palma. E ele lembra disso? Eu acho que não, né? Ele vai lembrar que ele fez sucesso, eu fiquei Pô, na tem que conta. falar com ele, Mário. Tem que lembrar isso pra ele. Agora, você conhece um locutor? Sério, é sério. Você conhece um locutor que supera até o café para narrar futebol? Essa Borges. história. Nós vamos fazer um Carlos jogo. Borges. Carlos Copa Borges. do Brasil. Vamos fazer um jogo da Copa do Brasil no Brinco de Ouro da Princesa. Aquele estádio tem uma história danada, porque aquele estádio, o Jorge Aí- Cury tinha uma mania de chegar cedo e a porta do Brinco é como se fosse uma porta. Ela abre para fora, assim, ela é A elevadiça. do principal, né? É. Prédio. É. E o Cury chegava antes do estádio. Aí começou a bater na porta, pum, pum, pum. O cara se irritou lá e abriu. Eu disse, o que aconteceu? O Cury tomou com a porta no rosto e caiu sentado. Mas Mas fala da cabine, como a é cabine que é. é o seguinte. Olha a cabine, Você como é que é. entra do Brinco de Ouro. Parece de- que você está dentro do... Parece que você está numa casa-mata. É casa-mata. Que ela é para baixo. O Mineirão também tinha umas cabines assim. Aí você fica, por exemplo, eu estou aqui sentado, né? Você está vendo aí em casa, está se inscrevendo aí na TV Carioca Esportes, não é isso? Carioca da Gema. Carioca, se bem que Carioca Como Esportes. foi? Carioca da Gema, Não está se pode inscrevendo. Não pode ser. Sim. pode Não ser. pode, não. E aí, Pode sim. ficava assim, a Bia. E aqui tinha um negócio aqui alto, porque você pulava, entrava assim para baixo. Parecia que você Fosse um estava... fosso. Fosso, um fosso. E estava conosco o nosso querido Sandrinho, que esteve aqui. Grande Xandré, É, autor de leis importantíssimas, Importante, né? aqui. Em favor, É. naturalmente, de Participou conosco campanhas aqui. para os O autistas. nosso amigo Miguel. Miguel Ângelo, que eu conhecia ele. Conhecia? Eu já tinha visto ele que é sobrinho do grande D'Angelo, né? É, Maestro D'Angelo. E- Não, ele é filho do Maestro Não, é D'Angelo. sobrinho. Não. Filho. Filho do Maestro Filho D'Angelo. do D'Angelo, é verdade. Aí, o Sandrinho fez o jogo, porque era Botafogo o jogo. E eles entregavam normalmente um pãozinho, sabe aquele pão? Um pãozinho. Que no Morumbi Morumbi também tinha. né? Eles davam- Sanduichinho. Porque antigamente você não precisava comprar, eles davam um mudou sanduíche, tudo. aquele pão com mortandela ou pão com uma fatia de queijo, uma fatia de Bom presunto. isso. E davam uma garrafa levava térmica de café. Aí o Sandrinho, muito gentil, muito educado. Meus amigos, gentil e educado. Vem com a garrafa térmica pelas narrando mãos. o jogo. E narrando o jogo. Já De tava repente, rolando. Ele mais tá do um que lado, de o Mário do repente, segundo. a garrafa térmica abre, sai a tampa, Café quente. café quente, Quietinho. e o café derrama-se. Em cima. Ele estava em cima, derramou quem estava embaixo, adivinha? Quem estava? Você. Em mim, Borges. direto. Aí tudo. o café, Continuei ó, narrando. o Queimou café tudo. sujando aqui, ó, os óculos, É sério. café escorrendo, e ele continuou narrando. Continuou narrando. Realmente ele superou o café. Mas queimou, né? Aqui pelo menos deve ter queimado. O café estava quente, tinha acabado de chegar. Aí o Alexandrinho não sabia se limpava, É. se pedia desculpa, e vida que segue. Ué, onde isso? No Em- Brinco de Ouro da Brinco Princesa. de Ouro da Campinas. Princesa, em Campinas. Mas esse negócio de estádio, Bian, Estádio é um tempo aqui, é importante. Eu fui fazer uma Copa América, o Xandrinho também estava. Eu acho que futebol é feito Também para tá. estádio, não para Copa América em um lugar que você não conhece, deveria conhecer. Agora, infelizmente, o estado está assolado por essa tragédia. Santana do Livramento. Do outro lado é Na Rivera. esquina. Você atravessa a rua e vai jogar no cassino, porque não tem cassino aqui, mas tem do outro lado da rua. É justamente do outro lado da Fronteira com o rua. Uruguai. O Uruguai é aqui, por aqui. Ah, Aí- mas a história do Sérgio Moraes, não? Aí, Sérgio Moraes. Dos Pampas. assim. Sérgio Moraes está fazendo um Para a geladão Rádio para a Rádio Nacional, Nacional, a equipe do do Penido. Penido. Fazendo um geladão 93. na Isso foi lá, né? recepção da rádio local. Ele arrumou uma TV, botaram uma linha lá e ele estava transmitindo o jogo Colômbia
e alguém que eu não me lembro, Colômbia do Paraguai. Aquelas televisões pequenininhas. A televisão era aquela que dava porrada em cima para funcionar. Aquela que tinha anteninha. Tinha anteninha com bombril. Sério. E ele sozinho. Aí eu e o Sandrinho fomos lá visitar ele. Era sabe essa galeria? No fundo da galeria, à direita, tinha, me lembro que fosse hoje. Tinha antes a mesa do porteiro. a mesa do porteiro, mais ou menos isso. De repente, ele está narrando e estou eu e o Sandrinho aqui. O que acontece? Geladão tem isso, né? Aliás, quem inventou o geladão, nossa senhora, cai a transmissão. E aí? Aí ele disse o seguinte, neste momento, Ele era bom. a polícia uruguaia começa a entrar nas cabines fazendo uma revista. Uma revista. Aí eu vou aproveitar para entrevistar. Eu não podia falar que eu estava de férias. Aí ele falou, vou aproveitar, mas o Sandrinho está aqui, entrevistou o Sandrinho. E está lá, continua a revista, muito cuidadosa a revista. Não sei o que eles estão procurando. Não tinha nenhuma. Não tinha imagem. Era 7. Quando voltou, Mas ele sacava. a Colômbia tinha feito um gol. Aí o cara veio lá dentro da rádio, escreveu, Colômbia 1-0 fulano, deu pra ele. Ele não fez por menos. E radiou o gol. Narrou o gol. Narrou o gol. O Borges é bom. Não, Sérgio Moraes. Sérgio Ah, o Moraes. Sérgio Moraes. Sérgio Eu tenho Moraes. duas do Sérgio Moraes, as duas eu vi. Uma no Maracanã, estava na Rádio Capital, na Rádio Capital, mas na Rua do Bispo. Aí ele estava eu estava vendo o jogo, porque eu morava em Vila Isabel, e de vez em quando eu Maracanã mesmo não trabalhando, eu fui. A cabine antiga ainda. Aí ele estava fazendo um jogo, o jogo foi. O primeiro tempo foi 4-0. Não sei quem que foi Flamengo. Eu sei que foi 4-0 e perdeu os 4 gols, que ele perdia muito gol, né? Aí, 4 Mas gols. Valdir Amaral também perdeu. Aí ele ligou para o controle, não precisa passar os gols, eu vou narrar os gols aqui. Ele narrou os 4 gols fazendo a torcida. E bateu gol! Gol! Eu estava lá e vi. E a outra foi em Buenos Aires, eu fui fazer o Campeonato Mundial de Basquete com ele, na capital ainda. Eu, Flávio Dias, que foi repórter, agora vascaíno aí com negócio, e mais o operador. E o primeiro jogo era 7h do Brasil. E não deu para a gente fazer o jogo porque não tinha pago ainda os direitos. O Garcia ia pagar depois. No hotel, ele de cueca, ele deitado na cama, o Flávio Dias do lado dele, eu abaixo vendo o jogo da Argentina, e ele transmitiu o jogo dublando, porque ele foi casado com uma uruguaia. A esposa dele era uruguaia. Aí ele dublou. Dominava bem. Ele dublou o jogo todo. Imagina a cena. Ele de cueca. O senhor escreveu o livro. Essas são as que eu acompanho do Sérgio. Ele vai ser um personagem, porque o Sérgio Moraes, primeiro que ele era um excelente narrador. Segundo que ele foi um ótimo repórter, pouca gente se lembra disso. Foi um ótimo repórter. E o Globo Esportivo diz ele que Morales e Morales. Ele foi um excelente. O Globo Esportivo foi um dos. Ele lançou. Pouca gente sabe que ele foi produtor do Chacrinha. Excelente produtor. Agora, era uma figura. Ele, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, o Penilo mandou uma equipe grande, o Boss estava lá na Nacional. E nós fomos para Dallas. Eu estava em Dallas, ele, o Wellington Campos, Gaúcho, Penido, depois Wright. E aí a Copa acabou, mas quando acabou o jogo Brasil-Itália, eu e o Chalaco, que era cunhado do Penido e era o professor da Rural, da universidade. Hoje é diretor lá. Diretor já? A gente foi antes para o aeroporto, porque nós íamos para Nova York, eu, o Penido e o Chalaco. Cada um ia para um lugar, né? O Heraldo ia para Miami encontrar com a esposa, cada um ia para um lugar. Aproveitando a passagem e tal. E eu já tinha estado em Nova York, voltava lá.
Aí ele só ficou ele e o gaúcho. Ele e o gaúcho. Aí sentaram à beira da piscina no hotel Holiday Inn, lá em Dallas. Aí ele começou a falar dessas pessoas, foi falando mal de mim, do Penido. Falando mal? Esse é o gaúcho contando. Do Reit, do Heraldo, do Hérito, Sérgio Guimarães. Falou mal de todo mundo. Quando ele acabou de falar de mal de todo mundo, o gaúcho era genial, falou assim: Sérgio, eu vou levantar e vou embora para que você possa falar mal de mim, só falta eu. ele era essa figura. Ele era essa figura. Ele teve calça incinerada. Essa calça que ele pôs naquele dia, ele tinha uma calça, Bia, amarela com risco verde. Então, foi com ela que ele viajou para o Mundial, que sabe aonde? Mundial de basquete na Tailândia. Ele foi com essa calça, uma camiseta, ele era higiênico, e uma escova de dente e uma cueca. Então, o que ele fazia? Ele fez comigo isso em Aracaju. Ele lavava a cueca, a camiseta, pendurava para secar e dormia nu. É um negócio propriamente desagradável, né? Muito bem. Essa calça, por ordem e graça do Kleber Leite, que era um gozador, assessorado pelo... Tipo um Kleber Leite tacaram agora. fogo na calça. Assessorado por Ronaldo Castro. Ronaldo Castro tacaram fogo na calça uma pracinha ali. Tacaram? Tacaram fogo na calça, obrigado. Foi feito um complô, porque o Carlos Marcondes, comentarista da prova dos 9, ele era um cara sério, mas era um cara extremamente gozador. Eles arquitetaram tudo e incineraram a calça, obrigando ele a comprar uma outra calça. Um negócio de louco. Quer uma dele rápida para depois voltar ao bode? Desse embalo, o Vitor Emanuel, não sei se você conheceu, deu um xeriquete, disse que não queria viajar. Aí o Paulo Júnior me ligou: Sr. Mário, não tem jeito não, você tem que ir. Porque eu não queria ir, porque eu já ia embarcar para os Estados Unidos. Tá bom. Aí eu e Morales. Morales. Aí começou lá, fomos para Manaus, em Belém. Quando chegou em Belém, você conhece Belém? Claro. Calor desgraçado, né? Chove todo dia, marca encontro, temporada de chuva, aquelas coisas todas. Aí estamos num hotel na Avenida Getúlio Vargas, que não era o Vanja. Café da manhã lá alto e tal. Ele descia nos estertores do café da manhã. Fecha às 11, ele chegava às 10 para as 11. Ele dizia que o sono alimenta. Sono alimenta. É verdade, mas isso ele tem razão. Os alimentos. Você dorme com fome, você acorda sem fome. O sono, Você o sono alimenta. Sono alimenta. Aí ele sentou, e eu estava sentado numa outra mesa conversando com um repórter, ele sentou assim do lado, quer ver, ele destacava. E está tomando leite lá à vontade. Aí daqui a pouco vem a mulher: aquele senhor está com você? Eu falei: tá. Ele já tomou 10 copos de leite duplos. Ele vai passar mal. Vai passar mal. Ele é bezerro, ele gosta de leite. Aí eu falei: ô Sérgio, você gosta de calor, fica bebendo leite. Mas não adianta. Quando fomos para Fortaleza, a mesma coisa. Só que ele esqueceu que em Fortaleza a gente ia pegar um Fiat Uno para ir para Sobral. Sobral é longe. Sobral é longe. Estrada cheia de buraco. Um calor abirrendo louco. Diria o grande Paulo Serratini, um calor senegalesco. Aí, eu quase gostava disso. Aí lá vamos nós. Ele tinha tomado baldes de leite. Eu, malandro, aprendi com o Valdir Amaral, o que eu fiz? Tomei uma sopinha. Uma sopinha. Você tem que tomar sopa, não faz mal, não tem problema e tal. Aí estamos indo. Daqui a pouco eu estou vendo ele se mexer assim, ó. Aí quando começa a se mexer, eu estou só olhando ele. Mas ele não queria dar o braço a torcer. Daqui a pouco ele não aguentou, falou: Marão, para no primeiro lugar que tiver. Eu olhei para a direita e tinha um posto. Abian, sabe aqueles postos de gasolina do interior da África, no final do mundo, ou se não nos Estados Unidos, no meio do deserto, era o posto. Era Texaco. O Texaco estava pendurado, você vê como é que era, mas ele mandou eu parar, não mandou? Eu parei. Aí ele saiu partido, eu fiquei lá esperando. Daqui a pouco vem ele:
Barão, vambora. Eu falei, vambora. Não tinha. Eu falei, não tinha o que, Zé? Papel. Eu falei, e aí? Tinha jornal. Eu falei, eu falei um negócio que eu não posso falar aqui, ficou ilustrado, né? Porque leu o jornal. E você tá me gozando? Eu falei, não tô gozando, você falou que tinha jornal. Bora, bola. E aí foi pro jogo, lá no jogo ele criou outro problema, mas ele era louco. Agora, bom narrador, né? Bom narrador e era um cara de expediente. Eu gostava muito dele, era um gozador. O filho dele depois se torna um excelente repórter. O Sérgio Américo é um excelente repórter. A gente está falando em futebol. Eu gostaria de citar algumas figuras aqui que eu tinha uma admiração muito grande pelo trabalho profissional. Por exemplo, trabalhou conosco, inclusive. Trabalhou na TV Educativa. Ele dizia o seguinte, está lá um corpo estendido no chão. Januário de Oliveira, Janu. Que locutor maravilhoso. Muito Você bom. que é locutor de futebol. Ele era maravilhoso, Januário. Gostava muito de acompanhar ele. Não era bom demais ele. Muito bom tem narrador. locutores que são bons de você ouvir, né? De ouvir. Está lá um principalmente. corpo estendido no chão. Mas ele criava muita coisa. Muito, ele criava muito. Ele é criativo. Outro cara E criativo. um cara legal. Legal, gente boa, Januário. E o outro cara muito... Ele ficou cego, né? Sim. Morreu Ficou cego. no fim do... Quem prestou uma bonita Ele homenagem. homenagem. Foi morar com a irmã. Isso. Quem prestou uma bela homenagem a ele foi o Sérgio do TV Bocage. Educativa. O Bocage? Isso. Que Fez o uma Bocage, entrevista. o Bocage viajou muito com ele. né? Fez uma entrevista Na época. bonita com ele. Um outro que eu gostava muito também, meu companheiro, foi da Rádio Nacional, ele teve um infarto e eu substituí ele durante uma época, que ele também era muito criativo e a carreira dele, o final dela já não foi o que ele merecia. O Zé Cunha. O Cunha, eu gostava muito dele como narrador. Eu, inclusive, nesse programa que eu comandei lá na Rádio Nacional, eu primeiro com o Valdir, depois com a Astrid, aquele cidadão me tirou do ar, depois eu voltei, que era uma vez no futebol, eu consegui gols do Cunha na Rádio Tupi. Na Rádio Tupi. E fez sucesso. E na televisão ele era craque, ele era um campeão na E no televisão. rádio também. No rádio também. Ele foi... Na ele- televisão. Ele chegou aí para a Rádio Não, Globo? ele assim, Pra foi. TV Globo, Vou TV contar Globo? a história da Rádio Globo. Do Mas Cunha. ele foi para a TV Globo? Não. Não chegou. Não. Ele era o Cabral. O Cabral foi uma das pessoas mais honestas que eu conheci. Mas Honestas. Coronel Cabral Mas é honesto. diretor vice-presidente social do Clube da Aeronáutica. Tão Grande honesto, Cabral. tão figura honesto que se maravilhosa. prejudicava pela sua honestidade. Meu amigo, um cara que me ajudou muito. Eu Meu devo, amigo, grande amigo eu devo também. a ele muita coisa no rádio, que apostou em mim. Quis me levar para a JB, eu disse que não ia, por uma questão de logística, porque com a saída daqueles eu ia ficar numa posição melhor. O Cabral, ele teve um problema, que não cabe aqui citar, familiar. E ele então quis ir embora do Rio de Janeiro. E foi para o Ceará, para Fortaleza, onde ele foi ser prefeito da base. O prefeito da base é o cara que comanda administrativamente, porque o Cabral era intendente, ele não era aviador. Muito bem. Então, ele honestamente, na porta da Copa de 66, depois da Copa, ele iria para a Fortaleza. Ele disse ao Valdir que depois da Copa ele iria sair. E o Valdir o tirou da Copa e botou o José Cunha. Foi o Cunha. O Cunha não tem nada com isso. O Cunha narrou bem. Depois ele passou pela Rádio Tupi, e aí foi, não sei se antes ele foi Tupi. Isso aí deve ser Alguém tá o ligando. Arauto. Tocou o telefone. Da Rádio Globo, Pode atender. da Rádio Globo. Epa, Olha aqui, É bonito, é um mas eu barulho gostei. bom, Aquele hein? negócio de spam. Isso é É golpe aqui, ó, golpe aqui, é golpe. Não, Spam não. é espanta. Vou tirar, vou desligar. Não. Deixa eu lembrar enquanto a Bia apanha do telefone. tá um perigo, hein? Você está curtindo Hugo, a TV por favor. Carioca da Gema. TV Carioca da Gema.
certo? A primeira TVcast do Brasil, eu lhe peço Tá falando aí, querendo que dar você golpe. faça o seguinte, ó. Você se inscreve. Não é para falar que nem esse mala aqui, não. Se inscreva no canal. Mas o Cunha, inclusive, saiu da da Rádio Globo e foi para São Paulo num Ele criou slogans contrato pela Rádio Bandeirantes. E ele criou vários slogans. Tá lá! Era como ele falava lá no Globo. Tá lá! Ele era ótimo. Mas desses que saíram, o José Silvério saiu do Rio para lá, ele Não, saiu... o Silvério veio de Minas. O Silvério... E o coisa que foi, você citou o Paulo César Tênis, foi ser diretor, o Paulo César Tênis, eu vim... Ribeirão Preto, né? Às vezes, quando eu venho para cá... Só um detalhe assim, o Silvério, o Silvério, nessa época que a Rádio Continental estava na Riachuelo, 73, ele era o narrador. Só que o salário atrasava, e ele ia perigo, eu me lembro dele, muito... Ele era um cara bom, né? Bom caráter, bom sujeito, ele não abandonava, não, mas ele estava a perigo, porque o salário atrasava, de repente some. E foi para São Paulo. E aparece um grande ídolo em São Paulo narrando futebol, que era o Silvério. Ele me contou... Se torna um grande ídolo em São Paulo. Curiosamente, e as pessoas falam demais, né, também, né? Eu nunca tinha conversado mais de 5 palavras com ele. No avião a gente... E eu peguei um avião com ele, ele ficou do meu lado, lembra? E eu vim conversando com nós estávamos vindo lá de Lima, ou Bogotá, sei lá. E ele me contou praticamente a vida dele inteira. E ele disse, quando eu estava no Rio, na Continental, eu estava pronto para desistir. Ele ia desistir. Foi para a Jovem Pan e teve a paciência de esperar o Osmar Santos sair para a Globo. Ele assumiu a titularidade e cresceu. Quem ajudou muito ele foi o repórter, que o nome me falta agora, aquele careca. Não. Mas ajudou muito ele. Quem? O repórter da PAN, Vanderlei. Vanderlei ajudou muito ele. Aí ele disse, vê como é que são as coisas, Mário. A Bandeirantes me chama para eu ir para a Band. Mas eu não queria ir para a Band. Aí eu pedi lá em cima para eles não me contratarem. Eles contrataram. Aí eu acertei a minha vida. Eu comprei, ele falou até, lembra? Vários apartamentos na cidade dele. Ele é de... Construiu um shopping, parece. Ele é de uma cidade no interior de Minas e acertou a vida dos filhos. Ele tinha fazenda ali. Eu fui fazer um jogo Vasco e Santos pela Rádio Nacional, na Vila Belmiro, coisas do off-tube. Onde ele estava transmitindo, ele transmitia da fazenda dele, o repórter no estádio e o comentarista no estúdio em São Paulo. Nós estamos falando... Deixa eu perguntar ao Borges um negócio. Por favor, Pode perguntar? Ô, Borges, pode sim. qual foi a sua maior emoção transmitindo futebol? Futebol foi, acho que, o gol do Pet, né? Acho que o gol do Pet, acho que foi uma emoção. Você lembra como transmitiu? Como eu transmiti? Você seria capaz de simular esse gol aí, agora? Eu acho meio difícil. Da maneira que... Se ele quiser, eu tenho eu mando esse gol. Tem esse gol aí, mas eu não sei. Tem? Eu consigo para ele. Consigo. Agora, uma outra pergunta. Você consegue? Eu acho que eu consigo. Eu tenho o gol. Eu mas só está tenho onde? que procurar. O Hugo tá em consegue. casa. O Hugo. Não sei se o Hugo consegue. Se ele conseguir. Não deve ter. Do Zé Carlos. Maravilhoso. Do Zé Carlos eu sei que tem. O gol de falta, narrado por Bom, enquanto ele procura, deixa eu, já que a gente está falando em locutores, na verdade, uma homenagem a esse locutor de Cunha. Isso. O nosso... Silveirinho, o José Silvério. José Silvério. Damar de Oliveira. José Carlos Araújo, tremendo, grande locutor. Eu considero hoje o melhor locutor esportivo, claro, entre eles o Borges e tal, mas eu considero o Zé Carlos Araújo uma fera. Agora, as pessoas esquecem de um cara chamado Clóvis Filho, tremendo locutor esportivo. Você não pode esquecer do Jorge Cury, não pode esquecer do Oduvaldo Cosi. Paquenó perdeu. Hein? Paquenó perdeu, ele falava assim.
É o Maracanã lotado. São estrelas cintilantes. Ele era muito poeta. Você sabe da história dele com o Paulo Serratelles? Não. Não? O Paulo Serratelles, que foi o cara que me deu a chance maior, da maneira que eu cheguei, e você também seria capaz disso, que você tem esse coração, tenho certeza. Não, Mário, você. Tudo Não, você mereceu, tudo eu aquilo. me apresentei Você na Rádio sempre. Federal. Você merecia tudo, porque você é um cara competente do rádio. Eu cheguei na Rádio Federal, levado pelo Azeitona das Pretas, que é o Zé Carlos, e aí fui falar com o Paulo. Aí o Paulo falou a mim assim: você já trabalhou em rádio, garoto? Eu falei, já. É garoto, mas eu já tinha 30 anos. Aí ele falou, já, trabalhei na Rádio Veracruz, pulando, fiz estágio na TV Globo, papapá. Bom, você trabalhou em rádio, né? Já. O que você fez? Eu ponta, reportagem e plantão. Aí sempre sobe um plantão. Então amanhã você vai fazer um plantão no jogo tal. Era Vasco Americano. Falei, tá legal. Aí, a leite de pato, depois eu comecei ganhando 50 da época, 50 pratos. Aí de manhã ele me ligou para minha casa. Mário, é Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Seguinte, não, já era Mário, porque o Roberto Garcia que olhou o nome. Ele falou, olha... Antes era o quê, Manuel? Manuel, era Silva Neto. Aí ele falou assim, olha, o Rogerinho não vai poder ir, e o Paradela que ia informar o Vasco Americano de São Januário, não vai poder informar. Eu sem informa, eu já estou indo. Aí fui informar o jogo, tive a sorte de o jogo fosse 5-1 para o Vasco, quer dizer que eu falei para Burro, e no jogo seguinte eu já fiz ponta e depois não parei mais. Bom, mas aí o Paradela contava essa história. O Paradela, outra figura, o Paradela, trabalhou com você. Claro. O Paulo César, Olimpíada do Exército, plena ditadura militar, final da Olimpíada em Recife. Era Paulo César, Paradela e o Oduvaldo Costa. Porque o Paulo, ele era extremamente grato ao Oduvaldo Costa. O Oduvaldo Costa que trouxe ele do Paraná. Ele chamava o Costa de professor. Todo mundo chamava o Costa. Quando o Costa passou mal... Todo mundo chamava o Costa de professor. Na Copa de 74, o Paulo estava lá. E aí o João Avelange que trouxe... Que trouxe não, as coisas estão esquecidas. E não devem ser. Ele bancou tudo. A internação do Oduvaldo Costa na Alemanha, durante todo o tempo que ele ficou, foi o Avelange. Aí, o jogo, negócio de exército, né? Mas não como é que era. Aí o Paulo, bom, professor, então eu vou abrir... Ele disse, não, meu filho, não. Paulo, vamos fazer o seguinte, você abre e passa para mim, para que a gente não saia preso daqui. Quando a bola começar a rolar, eu passo para você. Quase falava uma hora sozinho, segundo a lenda. Falava. Sempre. E aí o Cosme, não, meu filho, senão sairemos todos presos daqui. Por favor, passa para mim. Ele, todo jogo que nós fazíamos pela Federal, ele ligava para o Cosme. E eu até me emociono, porque o Cosme, ele estava quase sem voz. Isso devia ser uma coisa muito séria para ele. Cosme? É. E ele disse, esse menino que vocês colocaram aí é bom. Mas puxa um pouco pelo Flamengo. Ele sentiu lá em casa. Era eu. Aí o Paulo falou, mas tem dois aqui puxando tem três puxando pelo Flamengo. Aí ele se lembrou, 4, porque o Rogerinho também, e o Loureiro puxando pro Vasco. O Paradela era Flamengo, Roberto Garcia era Fluminense. E o Luiz Carlos Silva depois chegou e eu pensava que era Flamengo, era Botafogo. O assunto é futebol e é bom assunto, porque futebol é, segundo o ópio do povo, né, não? Com certeza. Se bem que o Borja... Olha, eu conheço 2 narradores de basquete no rádio importantes. Um acho que trabalhou com você. Quem?
Tinha um... Ele usava o microfone assim, Que é? que falava com Não, o Sérgio Paiva. É, o Sérgio Paiva. Sérgio Paiva. Sérgio Paiva antes do Sérgio Moraes, né? Antes do Sérgio Moraes, O Sérgio Paiva que eu falava, não peguei o abre Sérgio jogo na Paiva. ponta direita. Ele narrava basquete, ele usava o microfone assim. Arremessa 2 pontos, ele era bom para boa. E o Borges, excelente E o narrador de basquete. Borges, eu acompanho sempre o Borges, eu acompanhava na Rádio Nacional. Mas você Borges- ficava chateado comigo quando eu entrava. Não, no ar, ele às entrava 9 no da lado, noite. ele entrava ele de fazia? bicão, O que ele ele entrava, fazia? ele entrava Já de estava de bicão, bicão, de ligava- bicão no nosso programa que você aquele participava. Desde 9 da manhã. Ele entrava fazendo fofoca, entregando pro diretor da rádio, mas falando, Borges, qual é? Eu não estou te entendendo, rapaz. Ele falava sério. Então eu vou fazer uma fofoca. Não, peraí, dele, ele- tá? Agora, peraí. Sabe, vai lembrando, vai puxando. Sabe que hotel que ele ficou em Portugal? Ah, Nós fomos fazer um jogo Ah, Brasil e mundial. Não, Brasil Mundial, e... mundial você me botou dois- lá, Que hotel maravilhoso. mas a redondeza não era boa. Boa, À pertinho noite as daquela- mocinhas de trabalhavam. noite é Você me botou. Mas aquela é- Ô, Hugo, ele me botou hotel mundial. Fui eu e minha esposa. Que a hotel, Maria mas o Adriana. hotel não era maravilhoso? O hotel era bom, mas as moças faziam um leve trás lá, sabia? Lá fora. Lá fora. Agora, pior era o dele. O dele, além das moças fazer um trabalho, elas levavam para onde ele estava hospedado. Atrás da... Do da- Porto. é. Era Porto lá, não, Lisboa? Não, Lisboa, mas Lisboa, atrás Lisboa. daquela praça do Pombal. Atrás. O Abirram me ligou, ou eu falei com ele, Mário, Marquês de Pombal. hotel Hotel mundial. mundial. Sensacional. Aí eu É. falei, Tereza, falei com a minha gente. Quando eu falei, vou, eu fico lá ainda. Marca Legal? o mundial. Mundial. O hotel é ótimo. Maravilhoso. Só que A área que não é boa. não é. Eu fiquei no hotel em Viena, perto daquela roda gigante. Gigante, era uma avenida. E a avenida, a mais velha profissão Tinha passeios do mundo, funciona, também. tinha passeios. É. Boulevard. Vou levar. Mas olha, então o Borges, sem dúvida alguma, é um profissional de ponta. Mas entenda bem, ela é autorizado pela direção e entrar no seu programa. Não, entra lá. pra Não, você perturbar. não era autorizado, Não você era, não? entrava de bico. Ah, porque eu conheci a produtora. Fátima Você Bonfim. é, de bico. E Falava entrava- o quê? Justo. Você não lembra? Ele ficava fazendo fofoca dentro do programa. O fulano, qual era o diretor da rádio? Ele falou, não, ele falava no nome do Falava o diretor, nome, vou contar pro diretor. Ih, rapaz, mas ele falava coisas incríveis. Mas ficava engraçado, no final ficava Quando eu- engraçado. me lembra Aí eu gostava, Me lembra quando você acabar, me lembra falar da fã dele. Eu gostava da entrada dele, porque animava o programa, era bom. Gostava. Mas era um tremendo bicão. Mas eu queria falar uma outra coisa agora. Hoje, o que? Fala. Quarta-feira, né? Quarto. Nós perdemos na semana passada um amigo muito querido. Eu não podia deixar de falar agora. Eu tive assim, eu consegui me despedir dele, ele em vida. Isso é importante. Já estava desenganado, infelizmente, mas ele não sabia. E olha que ele era um cara tão maravilhoso, tão fantástico, que no papo ali, ele no leito, já não funcionava mais. Rins, intestino. Mas a cabeça dele funcionava brilhantemente. Que cabeça, que inteligência, que espirituoso. E o coração funcionando normalmente. E eu consegui chegar a ele, para me despedir dele, através do filho dele, do Ostinho, que é outro cara maravilhoso. Ostinho também. é o... Filho mais velho Sim, do mas Washington Rodrigues. o Bruno é que... Bruno, Tem hoje, Bruno, hoje é um grande É, empresário. empresário que não mora fora do país, inclusive. Não, ele viaja muito. Ele mora no Brasil, mas hoje é um grande empresário, o Bruno. Mas é o Ostinho, que é o mais velho, e que, em função do Ostinho, saber da amizade pelo Washington, e a amizade do Washington por mim, o Washington tem uma participação muito importante na minha vida, na minha toda, e na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E o Washington conseguiu, falei, venha, Abirram, porque você é um dos maiores amigos do meu pai. E você vai ter porque que não se estamos deixando, a despedir família dele. não queria deixar. Mas o Washington conseguiu, através do Washington,
Eu fui. Ele morreu lúcido. Ele me esperou. Não, ele estava conversando. Ele morreu, ele estava ouvindo o jogo. Mas nesse dia... Estava ouvindo o jogo mesmo? Estava. Na sexta-feira, foi quando o Austin me ligou de noite, ligou para Clemes, minha mulher, falou, vem aqui agora, porque um dos grandes amigos do meu pai não pode deixar de despedir dele. O Austin não sabia de nada. O Austin estava... Sem saber. Lógico. Sem saber. Qual a família? Eu acho que para você ter uma ideia, nesse dia a gente conversou durante 1h30. Eu, o Austin, a Clemens, conversamos, e o Austinho, e a esposa do Austinho, e a Patrícia, filha do Austin também, e a Regina. A Patrícia já tinha vindo de Portugal. Veio de Portugal para ficar com o pai. E a gente conversava, contava histórias. Ah, um detalhe, eu contei para ele a história do Valdir Amaral, que ligava pro... Toda hora? Que ligava toda hora pro repórter, falava, manda ele parar de falar isso. No outro, parava num posto, não tinha, manda parar de falar. Eu contei isso pro Apolinho falou isso. Esse páreo não correu, não. Ele falou que não é verdade, não. Ah, não era verdade, não? Falou que mas não. Mas o Mário... eu atendi, mas outra coisa. O Osto falou... Não era. Falou na cama. Falou assim: não era. Pergunta a Clemens. É mesmo? Aliás, está aqui, ó. Está no meu telefone gravado. Está aí gravado. Não houve isso, não. É mentira. Eu falei: vou contar pro Edson, que foi o Edson que contou. Vou contar pro Edson. Aliás, nem vou contar pro Edson, senão eu vou ficar chateado. Mas o Osto falou que não, esse páreo não correu. E aí ficamos lá conversando 1h30. Para você ter uma ideia, o Washington marcou um churrasco para 2 semanas depois. É porque ele gostava muito de receber. Não, ele marcou churrasco. Todo mundo ali sabia que ele não ia viver mais do que 2, 3 dias. Mas ele marcou churrasco. Ele não sabia. É lógico. Marcou churrasco. É porque ele gostava de receber as pessoas. Com aquela verve dele. Chamava de Apolândia. Apolândia, lá na Apolândia. Marcou churrasco para 2 semanas depois. 2 rodadas depois do Flamengo. Não, semana que vem não, que o Flamengo vai jogar. Na outra semana, então. Porque o churrasco era para ter acontecido, não aconteceu. Ele estava marcando o churrasco. Que cara brilhante, que cara maravilhoso, que cara inteligente, competente. Porra, que cara cheio de virtudes, cara amigo. Quanta gente ele ajudou? É isso e ajudava que eu tô perguntando. mesmo. Ele te ajudou profissionalmente? Muito. Olha aqui, para você ter uma... não. Nacional 80. Fora. Vou te... Isso eu ouvi. Não, Nacional 80. Eu ouvi 80. muito vocês no madrugada. O programa foi criado na época, né? Pelo Jorge Guilherme. Essa foi a maior Carlos Araújo. Não. Ali não. Ali a ideia era a apresentação de um programa em dupla, eu e ele, certo. Nacional 80, Washington Rodrigues e Hilton Berrian. Eu era o diretor de jornalismo da rádio. Sim. E depois o chefe de programação da rádio, Mário lembra disso. E aí surgiu o programa que começou a fazer sucesso. Fez sucesso. Muito sucesso. Eu e ele apresentamos. Como é que ele... Ele criou para mim a Bide Deus, a Bide God. Quando o Papa veio aqui, a Bide Papa, aquela cobertura que nós fizemos do Papa. A Bide Julgamento. E no final ele criou um lance que te contei que eu pedi credenciais para a equipe do Carnaval. O cara mandou 10 credenciais, eu pedi 20. Eu fui lá devolver as 10 credenciais e o camarada não me tratou bem. Falou, não, tem que ser 10 mesmo, não leva mais do que 10. Falei, fica com as 10. Joguei na cara dele, no assessor de imprensa, chutei a mesa que tinha uma máquina de escrever, a máquina caiu, quebrou a mesa, chutei a porta, esculhambei o cara, o assessor de imprensa, e fui embora. O Tadeu Santos chegou perto do Washington e falou assim, ô Apolinho, eu fui ontem na Rio Tu com a Birrian, ele quebrou a sala de imprensa, brigou com o cara, quebrou a máquina de escrever, chutou a mesa, chutou a porta, deixou os ingressos lá, os 10 não quis os ingressos. Aí, é mesmo? Foi. No dia seguinte, o Apolinho, a Bide Deus, a Bide Hulk. Hulk estava na moda, era no portão. Então
Então, tudo quanto era Abi tudo, Abi de Deus, ele criou isso tudo. Até hoje me chamam de Abi de Deus. Bom, passou o tempo, eu fiquei desempregado, fui demitido da Rádio Nacional. Você sabe que nossa profissão é uma corda bamba, né? Total. Eu já tinha sido demitido de várias, né? E eu mostro um grande amigo e tal. Eu ia para a casa dele, para a Polândia, passava os fins de semana lá. Uma ajuda também pessoal em termos de solidariedade. A suíte que ele morava era embaixo. Nos últimos anos da vida dele, era a suíte que eu ficava de sexta até segunda-feira. Isso também era uma ajuda, né? Eu contei isso durante na missa. Você eu contei escreveu, isso. inclusive. Escrevi e contei na missa, lá no meu depoimento. E aí, desempregado, toca o telefone lá em casa. Era o Apolinho. Alô? O Apolinho do outro lado. Abi de Globo. Não, Abi de Deus, Abi de Globo. Falei, o que é, Apolinho? Abi de Globo. Vem pra cá agora. Agora? Vem pra cá agora. Mário Luiz está te esperando. Você vai ser contratado agora. Foi ele que me levou. Vocês fizeram o Show da Madrugada. O Show da Madrugada que explodiu no Brasil. Não tinha quem não ouvisse o Show da Madrugada. Não tinha quem não ouvisse. Até hoje as pessoas falam do Show da Madrugada. Foi ele que me levou. Então eu estou prestando essa homenagem. É muito Nós justo. estamos prestando essa homenagem ao grande Apolinho, ao grande Washington Rodrigues, a grande figura humana, o grande profissional talentoso, com uma velocidade enorme de raciocínio. Essa situação, agora mesmo, essa que eu recebi, inclusive eu guardei, que eu vou botar não sei aonde, vou colocar num CD, inclusive eu guardei e botei num CD o quê? Uma entrevista que o Abirrian fez com o Tony Ramos. Você tem isso, mano? Por favor. Eu tenho. E o Tony Ramos diz pra mim, mas o Mário é de outra área de futebol. Eu fico arrepiado. O Tony Ramos, durante o Nacional, lembra disso? Claro que lembro. O Tony gostava de futebol. Ele parava, ele ia gravar novela, parava no orelhão para ligar para nós. Ele foi repórter. Aí mandaram para mim. E é uma pessoa extremamente educada, extremamente emotivo. Graças a Deus se recuperou. E o Washington mandaram para mim uma abertura de No Muro da Bola, que ele diz, vamos aos destaques do No Muro da Bola, começando com o Bangu, J. Santiago. Aí o Santiago, fazendo gracinha, né? Índio não quer ficar no banco, índio quer jogar. Aí diz o Washington, pensei que o índio queria apito. A rapidez, com o próprio Santiago... Você sabe que a gente tinha... É uma piada, você sabe. Essa piada. Índio quer apito, né? Índio, o que é a música, foi né? Mas foi uma visita. Uma visita. Do Juscelino com Dona Sara, numa tribo de índio. Queria apito. Aí começaram a dar colar. Aí, de repente, foram dar colar pro... Índio não quer colar, índio quer apito. Virou marcha de carnaval. Hoje, todo mundo preso. Agora, o que acontece? Ele, em Campos, eu e Santiago. E o Zé Carlos tinha todas as manias boas e algumas ruins do Valdir, o Zé Carlos incorporou. Uma delas é chamar no intervalo. No intervalo lá, que aqui o jogo não estava acontecendo, mas eles chamavam. Aí depois, quando o cara não falava, ele dizia, bola rolando, latinha na mão. Aí ele chamou o Santiago uma vez, chamou o Santiago duas, na terceira eu olhei para a cabine, o Santiago não estava, eu entrei. Aqui em Campos, tudo pronto, daqui a pouco a bola vai rolar para Vasco da Gama e Americano, você vai curtir pelo som da IPA Jovem. Agora aí o Zé Carlos, tá certo, Mário? Aí o Santiago voltou, o Santiago também não perde a barra, chamou. Garotinho! Aí o Zé Carlos. A Nacional bate. Você quer, não sei o que lá? Aí diz o Zé Carlos. Bola rolando, latinha na mão. Aí o Santiago que devia ficar calado. É que eu fui ali e eu tive que ir ali, no banheiro. E não dava. Aí diz o Washington.
levasse o microfone. Aí, para completar, o cabo não dava. Aí, meu amigo, o Zé Carlos começou a rir e não parou mais de rir. O Zé Carlos, melhor às vezes ficar calado. Não, porque às vezes, por exemplo, você sabe que eu tenho um orgulho danado, porque quem fazia o programa do Horst quando não era ele, era eu. Porque ele dizia que eu era engraçado, sem forçar. Não, você é engraçado. Aí, eu tinha um negócio que eu tinha ódio de fazer, que se chamava Galera, que vinha a reboque, departamento médico e a renda. O Zé Carlos tinha uma neura para você dar a renda antes de sair no placar. Então ia lá pro lugar da grana, aí aquele que era o Bidu da renda lá, o Justino, dava a renda, eu dava. Renda! Aí o Zé Carlos, antes do placar, então, aí o Zé Carlos valorizava. Aí eu chamei, Zé Carlos, departamento médico do Maraca. Ele vai, aí eu comecei, tanto. Aí no final eu botei assim, 10 pessoas para tirar a pressão. Aí o Zé Carlos falou, o que houve? Eu falei, não, é porque é de graça. De graça. Aí o Washington conseguiu. Ônibus errado, pressão, não sei o que. Aí o Zé Carlos também não conseguiu mais. Aí começou eu quero saber do Tony Ramos. Você falou que tem essa. Eu vou procurar o CD, eu tenho. Vai procurar? Eu tenho. Porque essa entrevista foi quando? Naquele programa 80. Que a gente fazia. Não, naquele programa que nós dois fazíamos. No segundo? Não, o programa das 9. Aquele outro programa. Não, eu era participante. Quando eu voltei estava postergado. Última vez. Quando eu voltei. Eu estava postergado. O nosso Abirra. Antes da conversa com o Marcos Gomes, né? Antes. Não é isso, seu Bino? Aquela conversa com o seu Marcos Gomes. Antes. Qual conversa? Depois a gente segue. Ele me chamou para fazer, eu fazia futebol, fazia umas brincadeirinhas. O que quer dizer isso? Você era a atração do programa. O Tony Ramos. Aí eu pedi a ele para fazer uma pergunta, porque o Tony Ramos tinha feito a segunda versão da Cabocla, e na cena que o filho dele morre, eu chorei uma barbaridade, porque a cena foi fantástica. Criancinha no caixãozinho branquinho e tal. E aí eu pedi ao Abirra para fazer uma pergunta sobre isso. Eu falei, você foi o meu motivo. Aí quando ele falou Mário Silva, ele falou, mas o Mário é de outra área, de futebol, porque ele ouvia a gente. Ele ouvia direto. Tony Ramos ouvia direto. Ele telefonava da rua, ele ia gravar novela, parava no orelhão. Você tem fã, Abirra? Você sabia que o Carlos Borges é essa carinha de padre, mas é um perigo. Ele tinha. Alguma fã se apaixonou por você? Teve uma fã que se apaixonou por ele. Sabe? Vou te contar a história. Tinha uma fã. Eu não me lembro. Peraí, Abirra. Eu me lembro, mas não pode falar. Abirra, ele tinha uma fã que se apaixonou pela voz dele. Ela era uma moça baixinha. Sabe moça baixinha, troncudinha? Sabe como é que é? Sabe? Troncudinha. E ela mandava presentes para ele, camisas. Tipo essa aqui minha. Tem um negócio. Sabe o que ele fazia com as camisas? Adivinha? Se adivinhar, eu ganhei um doce. Media? Não, pior. Dava pro Cosme César com medo de ter trabalho nas camisas. O Cosme César adorava. Sério? É verdade. O Cosme era amigo daqueles 3 irmãos lá da... Qual o nome dela? Da Maré? Qual o nome? O irmão não sei, eu sei que ele era amigo. Era amigo. Os irmãos Metralha. Ele era amigo. Mas como é que é? Não, eu chego lá, eles me respeitam. Agora, você falou em locutor, então eu vou contar uma historinha para você aqui, rápida. As dele eu vou lembrando e vou contando. Um dos maiores locutores com quem eu trabalhei, apesar do mau humor terrível, Deus o tenha. Júlio César Santana. Que não era Júlio César Santana. Júlio César Santana não perdia lance. E não era Júlio César Santana. Não, era Geraldo Magela. Geraldo Magela. Eu tinha trabalhado com ele. Só um detalhe, você vai continuar. Eu continuo. Já que você falou nele, Júlio César Santana, eu gostava muito dele, trabalhava comigo. Eu apresentava o show da manhã, na rádio, de manhã lá na Rádio Nacional, e ele apresentava comigo, ele tinha uma participação. Aí chega o Fajado como interventor da rádio. Sim, me lembro. O Fajado, depois ficou meu amigo na Rádio Mega. Chega perto de mim, a partir de semana que vem, o programa
nacional, um show da manhã, show da cidade. Que não era show mais da nacional cidade. 80. Não vai ser mais apresentado por você. Eu falei, como? Não, eu vou apresentar o programa. Você lembra disso? Tomou conta do programa. Foi. E foi. Até que ele saiu, eu voltei pro programa. O Jorge Guilherme voltou para a Rádio Brás e me trouxe de volta para o programa que era meu. Eu chamei o Júlio. Não, eu não trabalho com você. Eu trabalhava com o Fajardo, sou amigo do Fajardo, não vou trabalhar com você. Não quis trabalhar comigo, não. Ele era problemático. Tanto que na primeira reunião que ele assumiu a chefia, antes de contar a história engraçada, ele disse assim, olha, eu sou titular, tá, também, tenho uma ordem, não me chamem até nos 15 minutos iniciais para eu aquecer a garganta, quando ele estivesse narrando. Olha só. Aí o Luiz Oliveira falou, e se o Pelé morrer? Como é que faz? Não dá? Acabou a reunião. Né? Acabou a reunião, mano. Não existe isso. Aí morre um cara, não dou. Aí... E ele ficava louco quando o BTP não pegava, tinha problema louco. Técnico. Aí o cara fala... Tira. Ele arrumou uma namorada que não era muito interessante. O Dinoel, que é um expert no assunto, está aqui ao nosso lado. Estamos aqui na TV Carioca. A primeira o Júlio TV, primeira TV Cast do Brasil. Por favor, inscreva-se no canal. O canal, né? Pode Sim na TV Pode Sim é o nosso... Tem que acessar, tem que se inscrever. Tem que se inscrever lá. TV Carioca da Gema. Não tem um sininho? O Hugo não bate o sininho? Bate o sininho? Então é o seguinte, ele arrumou uma namorada cujo apelido, que ele mesmo botou, também dá livro, Júlio. Ele mesmo? Ele colocou. Baile dos Horrores. Não, peraí. Ele colocou na namorada o apelido de Baile dos Horrores. Esse baile existiu. No Magnatas. Pois é. Ela era... Porque o rei dos dragões era o Ronaldo Castro. Eu vou trazer o Ronaldo aqui. O rei do dragão. Vou trazer. O rei do dragão. Tudo que era dragão na face da terra, eu vou trazer. É mesmo, aí, Ronaldo? Ele ficou namorando o Baile dos Horrores, que ele conheceu no ensaio... Traz o Ronaldo aqui. Vou trazer. No Estácio. Aí, muito bem. Ele aí terminou com o Baile dos Horrores. Antes do carnaval, nós fomos ver a roupa para sair na escola, no Estácio, e ele terminou com o Baile dos Horrores, já tinha terminado. Quando nós chegamos lá na quadra do Estácio, onde eu tive um grande amigo que nos deixou, que era o Gentil, foi o presidente da escola. Grande Gentil. Meu amigo... Uma semana antes, participou do nosso programa lá do Nacional 80. O Unidos da Estado Sá era São Carlos. Ele foi assassinado Depois ali no... São Carlos. Engraçado que o cara que estava lá dentro não levou nenhum Paulo tiro. Fronten. Aí, por que segue? Aí, ele chegou lá e o Baile dos Horrores enviou uma amiga dela, que ali falou, Júlio, a fulana quer falar com você. Eu vou falar com essa mulher. Aí eu, vai lá e tal. Aí ele foi, pegou a garota não que era uma senhora, e levou para o carro dele, que era um Fiat, sabe daqueles Fiat castiga de porta, aquele pequenininho? Unozinho, né? 147. Aí ficou lá conversando, e eu fiquei acertando os detalhes da fantasia, porque ele me deu o cheque, e eu fui na Cidália, Cidália, mãe do Marquinho do Banjo, grande compositor da União da Ilha, foi parceiro de Bocão, inclusive, e de outros. E aí do nosso querido Franco, esse é uma figura fantástica. E eu Doutor Franco. Grande Franco. Eu fiquei ali, fiquei esperando. Acabei de resolver o problema. Quando ela veio, o Baile dos Horrores cruzou comigo, eu fui pro carro. Quando eu sentei, estava tudo molhado, eles cuidaram bem. Eu falei, mas o que é isso aqui, gente? Tá tudo molhado. O que é isso? Aí dizem pra mim, é xixi. Mas eu não estou entendendo, mano. Não, é porque ela veio se despedir de mim, aceitou o término, meteu a mão na bolsa para me dar um presente. E eu tenho um presente para você. Quando ela foi puxando,
Eu achei que ela ia me matar, puxei a bereta e encostei na barriga dela, a mulher se urinou toda. Eu falei, o que é isso, meu Deus do céu? Se molhou. Se molhou toda, e ele com a bereta, botou a bereta na barriga dela. Eu falei, só o Júlio César. Passado, vem o carnaval. O carnaval passa, né? Esquece, né? Adivinha com quem vem ele, dizendo que era a mulher da minha vida? Baile dos Horrores, de novo. Quem? Baile dos Horrores, de novo. É mesmo. Voltou pro Baile dos Horrores. Mas olha, Birra, apelidos são bem colocados. O Júlio César era Sorriso Não Tem, Mau Humor Constante, e a moça era o Baile dos E o Horrores. Ronaldo? Ronaldo, o rei do Rei dos dragão. dragões. Rei do dragão. Ele mesmo diz. Ele A vai... família trabalhava na Rádio Continental, na rua Rio Ele Janeiro. era sobrinho... Geraldo Castro, o repórter que sabe falar. Alfredo Castro, era É plantonista. tudo família. né? E tudo família. E o Ronaldo Castro. Eram O os Ronaldo três Castro. Qual era o apelido do Geraldo Castro? Não era apelido, o coisa era o repórter que sabe Mas conversar. o Valdir com os outros. chamava ele, sabe de quê? Não. O Homem de Alumínio. Mas- É porque ele tinha um terno prateado. Isso contado pro Ronaldo Era não vale marca, nada, né? Agora vem cá. Ah, O tal gol do. não do foi Pet. achado. Não foi achado. Não foi Não foi achado. achado? Eu estou tentando achar aqui. Ele está tentando achar. Olha, vou te falar A uma coisa. versão aqui não tem. É uma das maiores Eu tenho várias Eu vi narrações esse gol. importantes. Esse gol o Flamengo A narração foi campeão. dele, do gol do Pet, a narração No do final garotinho. do jogo, A narração coisa linda. A narração do garotinho José Carlos Araújo no gol do Rondinelli e a narração épica. Pessoal mais novo, atenção pessoal mais novo. A Copa de 70 tinha poucos canais de rádio e de TV também. Então a rádio fez pool. A Rádio Globo fez um pool com a Rádio Nacional, a Rádio Gaúcha de Porto Alegre e a Nacional de Brasília. Então, Cury e Valdir Amaral, que eram os titulares, narravam cada um 15 minutos. Coube ao Cury narrar os 15 minutos finais, na divisão. E o gol do Carlos Alberto Torres é narrado pelo Jorge Cury. Olha, Qual foi o. o 4-1 na de Itália. quando? 4-1 na Itália, em 70. 70. A narração do Cury é fantástica. A entrada do Mário Viana atropelando o ponta, mais fantástica ainda. E para fechar... E o gol do Gerson do meio de campo? Gaiotinho. Foi o que narrou aquele gol. O Cury narra, o Mário Viana entra, gol legal, atropelando, e aí entra o Paulo Seratini fazendo a ponta. E no final, ele diz, podem vibrar, torcida brasileira, podem chorar, torcida, e começa a chorar. Bonito, Aí, meu hein? amigo. Meu amigo, Coisa bonita. agora, o Borges narrou esse gol, eu pensei que ele Queria fosse ver ter esse um gol. problema. Ele pode ter um problema. Agora, o Borges narra voleibol, certo? É bom de voleibol. E também ele passou pela Rádio Capital, Rádio Record, trabalhou com Garcia Júnior. Garcia, alegria. Alegria, Garcia Cadê Júnior. o Garcia? Onde é que está o Garcia? Ele virou Borges? fabricante, Posso contar fabricante a história de camisa. Posso contar a história do Garcia Pô, aqui? mas você Vai dar cadeia se eu é contar? titular, você é titular. Mano. Pode dar cadeia se eu contar, Val? Hein, Borges? Borges? Não, Posso É que eu contar? tô tentando acompanhar Então aqui. procura fala. aqui. ele deixa, conta aí. Houve um desaguisado na casa do Garcia Júnior Ah! envolvendo um problema que ele teria Teria uma desconfiança. uma desconfiança, ele teria uma namorada. Essa namorada, O túnel do pretérito ajuda a não ser processado. essa namorada irrompe, gostou de irrompe? Pela casa Irrompe dele é em bom. Copacabana. Imagina. Copacabana, Adentra foi o Adentra. Alfredo Carlos, acaba de adentrar aqui no fórum. Figueiredo do Cabo Magalhães. E aí, No Cabo aponta- Frio, Mário Silva. então, Julgamento do Doc não vou Street. citar o nome, a esposa de Garcia, à direita, ela entra com o dedo em riste e diz, ele tem uma pinta em tal lugar assim, assim. Ih, rapaz. Garcia, no mesmo momento,
bota a mão no coração e começa começou a sentir mal. a ter um mal. Zaquinho, meu remédio. Pede o Isordil. Andrezinho. Andrezinho, por favor, meu remédio. Cai. Instaura-se um problema sério. Né? No dia seguinte, tem pau para toda obra. Quem tem Jorjão, não morre o pagão. Jorjão se apresenta como namorada da indigitada criatura que fez aquilo só para prejudicar o doutor Garcia, E aí? porque estava com o pagamento atrasado. Ficou tudo dito Por não pelo dizer. não dito. Foi a minha maneira de ver, como diria o grande Geraldo, que também já nos deixou. Realmente, ela invadiu. Mas Garcia. Ô, Abirré, dá livro, não pode contar aqui. O Garcia Júnior, você disse que o Washington Rodrigues teve um raciocínio rápido, e muito rápido. Mas E o Garcia, para dinheiro, ele tem um raciocínio supersônico. Vinha eu ao lado dele e ao lado de José Cunha. Vamos comentar um jogo do Brasil, Curitiba. Eu narrando, ele narrando, eu reportando e o Cunha comentarista. Rádio Capital, né? Capital, Rua do Bispo. De repente, E depois fomos para a capital, do lado da boate, na Praça Mauá. de repente, Na Sacadura Cabral, mas Fabiano. ali bem na a boate. capital foi lá? Foi um final, foi. Teve Depois sede virou a lá. Rádio Tava na Deus e Rua do Amor. Bispo. depois foi para Mauá. Eu trabalhei lá também. Nós trabalhamos De repente- um ano. Ele sai. Era o Crispim, o diretor lá. Não me lembro. Pedro Crispim. Depois eles Nós vendemos a Rádio Cristal e ainda fui demitido. De Depois. repente, eles já arrendaram para Deus e Amor. me sai um sujeito de trás de um carro. Pastor Davi Miranda. Isso. Irmão! Me sai um sujeito de trás do carro. Bilionário. Ele e todos os outros. Sai um sujeito de trás de um carro e diz assim: José Cunha, meu ídolo, o maior comunicador de rádio e televisão, e quase se ajoelha. O Cunha ficou emocionado, uma loucura. Aí entra a cabeça rápida do Garcia. Para resumir, Isso em Curitiba, né? Curitiba. Ali no calçadão. Naquele dia, o cidadão Boca maldita. pagou o nosso almoço, fez questão de pagar. Naquele dia, o cidadão nos levou no carro dele para acompanhar o treino da seleção brasileira. Naquele dia, o Garcia conseguiu, sabe lá Deus como, aquela mocinha que trabalhava na federação, senhora, credenciar o cidadão com uma carteira da Abrace. O cara ficou extremamente grato, porque ele ia poder ver o jogo de futebol de graça. Naquele dia à noite, o cidadão levou a gente para o estádio Couto Pereira e pagou o alto da jantar. Que maravilha. E no Alto dia da seguinte levou toda a equipe para o aeroporto. Fazendo as contas na ponta do lápis. Ele economizou. Não gastou almoço, não gastou janta e não gastou transporte. Uma loucura isso. Rapidez. Eu falei, Garcia, não é possível. E o Cunha, mas o cara é meu fã. Eu falei, eu sei, mas você não se aproveitou. O cara tinha um Opala. Levou a gente e o Doce Vanderlan Domingues. Vanderlan Também Domingues. trabalhou com a Também Bianca. nos deixou. Quem? O Vanderlan Domingues, operador. Operador. Como é que era aquele pequenininho, hein? operador? O Bit. Bit. Trabalhou com você Jurandir. também. Bit era... Bit foi da Continental. Foi, Foi, claro. foi. Foi, Continental. Jurandir. Jurandir. E Viajante com Jurandir, o delegado? Delegado Aldir Santana. Chegava perto do cara lá da rádio fazer limpeza, chegava assim. É mesmo? Dava ordem, né? Dava ordem e tudo. Santana, não era o Santana? Sabe que o Aldir Santana me colocou numa situação muito difícil? Tinha um funcionário na empresa chamado Reizinho. Isso aqui são histórias da Rádio Nacional. Aliás, o Abirrenta vai trazer aqui para nós, o Jorge Guilherme e Marcelo Pontes,
que foi, Ele prometeu. sem sombra de dúvida, o maior Ele diretor continua só na da fazenda? casa. Hein? Ele só continua na fazenda, o Jorge Guilherme? Não, ele está morando aqui na Não, ele Gávea. mora na Barra. Foi o maior diretor que Vendeu eu tive aquela casa das naquela casa. pedras. É. E, lamentavelmente, Abir, eu estava até vindo no carro pensando nisso. Foram 4 anos sensacionais, de 80 a 84. Infelizmente, os caras jogaram tudo na lata do lixo depois. Infelizmente. Jogaram a Rádio Nacional no lado de lixo. Infelizmente. O que o Jorge Guilherme lá fez foi sensacional. Depois tentou outra vez, mas a coisa já não era a mesma. E o Jorge, vai ser maravilhoso que ele venha. Prometeu. Porque ele realmente revolucionou. E o Jorge, tem um negócio importante que ele não faz link. Não é porque você errou aqui que ele vai te apertar aqui. Não, não. Ele separava bem as coisas. Separava tudo. Separava tudo. Aliás, é uma trinca de ouro. Jorge Guilherme, viu, Borges? Hilton Abirrian e o meu querido Roberto Brando, que já foi. O Brando, Roberto Brando. que era uma pessoa... Competente, E eu né, mano? tenho que abrir aqui um espaço, porque foi uma pessoa que me ajudou muito. Depois eu vou te perguntar isso. Que foi o Roberto Rosenberg, Rosenberg. pai filho de Edelza Eu dos fiz uma Santos. carta aberta quando o Washington faleceu. O Rosenberg botou lá embaixo. Vou te mostrar. Ah, é agora? O Rosenberg Botou O embaixo Rosenberg está lá. vivo? Hein? tá, ele escreveu mora em lá. Brasília. Ele, O Rosenberg, ele foi um dos melhores diretores com quem eu trabalhei também. Era uma pessoa que não... Ele e o Paulo Ribeiro, eles não trabalhavam, não complicavam, certo? Não complicavam, não enrolava. Mário, Eu entrei na sala dele e falei, Mário. Rosenberg, eu tenho 4 horas extra por dia, há 2 meses que eles não me pagam. Ele pegou o telefone, o meu funcionário está na mesma hora. E outras coisas também. Mas, como sempre, política, tira para cá, tira pra lá. Emiliano Rosenberg eram dois sonoplastas da TV Também, Continental. Eles eram da Continental? Conheci o Rosenberg em 1960, lá na Ele era TV filho- Continental. Ele era filho do Carlinhos Rosenberg. TV na, Continental. na Rua das Laranjeiras. Laranjeiras. Ele era filho do Carlos Rosenberg, né? E uma senhora que tinha uma voz fantástica, que trabalhou conosco Você rapidamente, é Delza dos Santos. Você conheceu o Carlos Manga? Manga? Conheci, Porque o fui Manga, apresentado o Manga a é da ele. Continental, né? Não, Não, Carlos Manga não. Manga Chegou, era TV Globo. O Manga Carlos veio do cinema, né? Cinema, ele era... Ô, Fera Boto, quem do te cinema. ajudou muito? Hein? Quem te ajudou muito? O próprio Orlando, acho que eu tive um erro, mas não me arrependo, porque na Copa do Mundo da Argentina eu ia ficar de stand-by aqui na Rádio Continental, naquela oportunidade, em 1978, e acabei, em função de problemas particulares, deixei o Orlando. Eu acho que se eu seguisse ali, eu teria sido mais rápido a minha progressão, né? Porque a minha progressão começou a partir do momento da Rádio Nacional em 1993, né? E o pico mesmo da minha carreira foi justamente de 95 até 2000. Você hoje está na EBC? Não, ele está Só conosco minha na esposa. rádio. Minha esposa está na Rádio Carioca Esporte, que é Streams. Você saiu da EBC? Foi saído? Fui. Foi saído. Porque eu vou contar a história. Você lembra da história que você Abiel saiu? foi chamado. Você lembra daquela história? Abiel foi Aquela história que chamado chamaram pelo pra- Marco Gomes. Lembra? Ele vai contar. Vai acabar os F6. As F6. funções comissionadas que eram da Radiobras vão acabar. Só tem 2 opções. Ou vira pessoa jurídica, abre uma isso aí empresa eu pessoa participei jurídica. disso. Isso. Participou. Você estava naquela reunião? Eu estava na reunião e soube do seu papo com o Marcos Gomes. Aquela reunião, só um detalhe. Uma salinha Agora eu pequenininha. estou me trazendo recordações.
eles chegaram perto de mim. Porque só tinha duas opções. Chico Teixeira. Só tinha duas opções. Falou, essa opção Ô, de pessoa jurídica, ou então você é mandado você embora. vai montar aí uma empresa Vai pedir demissão. PJ. Pedi demissão que eu pedi. Eu pedi PJ, demissão. você vai montar uma PJ, não, inicialmente você vai pedir vai montar uma PJ, pessoa jurídica, e vai ser demitido. Foi esse o papo? Não, para inicial. Vai ser demitido e vai ser recontratado. Falei, porra, isso é perfeito. Para mim, isso aí é. Porra, que maravilha. Você demitido e você. Topei na hora, construí lá a minha empresa, PJ, gastei R$ 2.500 na época. Aí, 2 dias depois, chega o Chico Teixeira perto de mim e fala, bem, aquele papo. Aí o Marcos Gomes falou, prepara aquele negócio, além do currículo, fotografias e tal, para mandar para Brasília. Isso. Preparei aquilo, o portfólio, né? Portfólio é muito bom. Aí eu preparei aquilo, perfeito, entreguei para o Marcos Gomes, já mandei para Brasília, eles gostaram e tal. Falei, tá legal. E aí? Não, tá tudo certo e tal, você vai ser demitido e vai ser depois contratado. Chico Teixeira. Ele botou o nome de Chico Teixeira. Só pra lá. Vida que segue. Aí chegou na reunião. Você estava na reunião? Estava. Aquele prédio do lado? Estava, na Rua da Relação. Nós tivemos aqui uma reunião, tinha uns 10 na reunião, já no mesmo esquema. E o Abirrinha, você já fez já montou a tua empresa? Falei, já. Então vai ser diferente. Brasília deu uma contra-ordem. Eu falei, é? Qual é? Não, você vai ter que pedir demissão. Você vai ter que pedir demissão e depois a empresa que admite você. Eu falei, eu já fui diretor, eu cometi até um dia, eu fui diretor desse troço aqui, rapaz. Falei assim mesmo. Você acha que eu vou fazer uma besteira? Você acha que eu vou ter vergonha de mim? Vou ter vergonha de contar isso para meus filhos, meus amigos? Assinar para ser demitido, pedir demissão para depois você... Eu sou palhaço. Rapaz, falei assim mesmo, rapaz. Por favor, demite agora, se quiser. Agora. Eu quero ser demitido, não quero ficar mais aqui com vocês, não. E eles me demitiram. Depois foi demitido. Foi ótimo. Jair Lemos foi também. ótimo, foi ótimo. Faleceu, não, Jair Lemos. O Jair também estava Foi nessa. ótimo. Eu fui demitido naquela época. Isso foi em 2013. Por aí. Exatamente. Foi em 13. Depois fui, para onde que eu fui, nem lembro. Fui para... Foi na segunda vez? Foi. Não foi para Globo? Não foi para a revista Beija-Flor? Depois foi a segunda vez, não é isso? Isso aí é não, quando essa é a última que você A última vez. A última que você trabalhou lá. Já estava na Rádio MEC lá, já estava funcionando a Rádio Nacional lá na Rua Gomes Freire. Estava já, desde mesmo, 2012. Aí eu, na época, eu era o editor da revista da Beija-Flor durante 19 anos. Montei uma revista, que era a melhor revista de escola de samba de todos os tempos. E aí fiquei lá. Mas isso é que você está falando que foi melhor, foi melhor mesmo? Era melhor mesmo? É melhor, eu te mostro, ainda Depois tem. mostra para mim. Era a melhor revista. Aliás. Aí eu tenho que falar aqui agora. Graças a Deus, eu fui contratado pela Boa Vontade TV e a Rádio Brasil. A Rádio Brasil. Super Rede Brasileira, Super Rede de rádio. Você está lá até hoje, né? Estou lá até hoje, graças a Deus. Visconde de A1? Na Rua Marechal Floriano. Né? Marechal Floriano. Graças a Deus eu estou lá, graças a Deus. Uma emissora limpa, uma instituição considerada uma das maiores instituições do mundo. Uma instituição filantrópica, agora está dando... São mais de 300 toneladas de trabalho muito... lá para o sul. Trabalhei lá, sabia? Trabalhou lá? Trabalhei lá. Eles fazem não tem palavrão, não tem... As pessoas se dão, as pessoas conversam, as pessoas se dizem, se fazem pessoas boas. É uma instituição que eu tenho orgulho, tenho honra de trabalhar lá. É a LBV. E aproveito para mandar aqui um abraço do grande amigo, irmão Paiva, José de Paiva Neto, que é um cara que só faz o bem.
Ele se doa há anos e há anos. Hoje a LBV é uma das maiores instituições. Agora, Graças ao trabalho do irmão segundo Paiva, nós, José de Hugo, Paiva já Neto. estamos sobre a hora. O Hugo já deu lá O Hugo já bom. avisou? Mas eu queria Por que saber... sobre a hora? Sobre a hora, não sei. Porque Tem tá que perguntar acabando a quem hora. inventou. Está acabando o momento. Perguntar a você o seguinte: quem lhe prejudicou? Ou quem lhe atrapalhou? Ou quem lhe atrasou? Eu acho que me atrapalhou. Não, ninguém. Não vejo ninguém que É, tenha me boa pergunta. atrapalhado, não. Acho Quer que eu perguntar tive também? Quer perguntar grandes pra ele? oportunidades. Ah, não. Você vê como é que são as coisas. Tem também quem me prejudicou. Peraí, Quem te prejudicou? Peraí, Ele não deixa falou eu ainda. responder aqui. Responde. Da mesma maneira que ele teve problemas com o Cristiano Menezes, eu agradeço ao Cristiano Menezes no momento que eu ganhei mais dinheiro em rádio, que foi de 2010 até 2018. Foi justamente no momento, em 2010, quando ele aumentou meu salário, deu a coordenação de esportes, tudo isso. Foi a única vez que a Rádio Nacional, o restante... Atrapalhou ele. Quem me ajudou Quem, também... quem te atrapalhou? Quem me atrapalhou realmente Cristiano foi Menezes. o Cristiano Menezes e o Eduardo Castro. Castro. Quem te ajudou? A Jorge Guilherme, Hilton Abirrian, o Brando. Basicamente esse trio. Jorge, Você falava muito no Brando, o né? Brando e você. Você porque Porque o me deu Brando uma era o quê? chance importante, porque agora eu tenho que também abrir um Mas o espacinho Brando para era o secar. quê? Era o chefe de reportagem. assistente. Ah, tá. Era Era meu o assistente. assistente Depois do eu fui para a gerência da rádio, né, para a programação, e o Bom Brando assumiu meu lugar. O Zé Carlos Araújo, ele teve uma coisa interessante. Ele, quando assumiu o geral, eu não era do esporte ainda. E aí ele foi comunicado, você não tinha chegado ainda, que eu Foi o ia Zé mudar. Carlos que me levou para a que Rádio Nacional. quando ele assumiu a programação, ou depois ele te chamou, ele queria mudar o meu horário. Eu trabalhava de manhã e ele queria que eu passasse para de 6 às 11. Não, Com o professor, não. tinha? Aí eu cheguei para ele e falei, Zé Carlos, garotinho, só tem duas coisas, uma coisa. De 6 às 7 eu não vou entrar porque eu não mudo a bola, não era do esporte. De 7 às 8 eu não vou entrar porque Agência Nacional. a Agência Nacional. De 8 às 8h30 eu não vou entrar porque o projeto me leva. De 8h30 às 9h30 eu também não vou entrar porque é o bate-bola nacional, era o João Lima. Só sobra de 9h30 à meia-noite, mas eu esqueci que tem o Nacional Esporte que vai entrar de 11 à meia-noite. Então, na realidade, eu só tenho de 9h30 às 11. E, além disso, ele não sabia. Eu sou professor e dou aula à noite. Se não vai atrapalhar, eu prefiro ficar de manhã. Mas se for para cumprir, eu cumpro. E aí? Aí já deixar para lá, garotinho, deixou, eu continuei. Ficou legal. E depois fui trabalhar. Porque você, Abirrante, é o seguinte, você não consegue enganar alguns, mas você não consegue enganar todo mundo todo o tempo. Então, a tristeza minha agora, por eu ser desligado, é que eu estou lá desde 1907, estava lá desde 78. 78 para 24 são 46 anos. A minha esposa muito recebeu tempo. agora, Não é né? tempo, né? Ela tem 40 e pouco. Certo? É maldade, Então você não né? consegue enganar Maldade, todo mundo. maldade, Você não consegue. Mas é maldade. Agora, eu fui ajudar. Agora, o Cristiano Menezes, o pai cuida dele, o pai de todos. Ele foi mal comigo e o Eduardo Castro canalha. O Eduardo Castro é pior do que ele. Quem? O Eduardo Castro. Esse eu não conheço. E esse eu não vou cruzar com ele, eu vou falar com ele. Se Eu Deus não conheço, quiser. eu não conheço. Porque ele mandou eu tirar do ar sem a menor explicação. E não tinha direito. E o Cristiano me tirou da Copa do Mundo, né? De 14. Não, absurdo, né? Absurdo. Isso eu não perdoo. Mas é a vida que segue. Vamos embora, não? Você não quer saber quem me... Quem é que te prejudicou? Ninguém. Rapaz, Não, sempre eu tem tenho que alguém. falar quem me ajudou também, né? Quem te ajudou? Vamos lá. Jorge Guilherme me ajudou muito. Muito. Austin Rodrigues me Deixa eu ajudou lembrar aqui muito. de um que me prejudicou. Antônio Dalton Carlos. Ferreira. Dalton Ferreira. Dalto Ferreira. Sabe por quê? Ah. Na segunda vez que eu tive a oportunidade, a primeira foi com meu pai, tal, Valdir Amaral já tinha
Em 76, eu consegui com meu pai que eu fizesse, era Jorge Cury e Valdir Amaral a dupla. Acho que em 76. Já era. Né? O Cury foi para lá Aí depois ele da Copa. conseguiu que eu fizesse um teste. O Dalton Ferreira me deixou de manhã até o final da tarde me cozinhando para fazer o teste. Eu fazia o teste com aquele como plantão, né? Lendo as notícias, me cozinhando. O Dalton Ferreira foi um que me prejudicou. O único que me prejudicou. Falei em quem? Jorge Guilherme me ajudou, Guilherme. Washington me ajudou, Antônio Carlos me ajudou. Outros amigos me ajudaram. Bruno Carlos, que Você me ajudou. Você participando do meu programa, você me ajudou. Eu comecei em rádio. Agora, quem me atrapalhou? Quem? Quem me prejudicou? Quem? E no final, foi até bom. Foi o Marcos Libretti. Essa é uma bandeira. Agora, veja bem. Moral da história. Ele me prejudicou. Você conhecia de rádio ele? Nada. Eu cheguei para trabalhar, para gravar um quadro do programa que era líder absoluto no Show da Madrugada. Cheguei na minha sala, eu tinha uma sala lá na Rádio Globo, as meninas da produção tinham uma chorando. Birran, tem que falar lá, no Libretti. Ele me demitiu. Mas por quê? Explicou? Não tem explicação, não. Ele me demitiu. Eu era líder. Somava todas as emissoras de rádio de noite, todas, FM, AM, Você já estava sozinho já e no programa? Eu estava sozinho. Eu ganhava de todas juntas. Primeiro foi com a Paulinho, grande Apolo. Depois com o João Ferreira. Isso, Teve uma passagem rápida com o Carioca, mas foi rapidinho. Depois João Ferreira. João Ferreira foi para São Paulo, é líder em São Paulo hoje. Eu fiquei sozinho durante muito tempo, anos. Líder absoluto, somava tudo e não alcançava nossa audiência. Não teve explicação? Ninguém deu nenhuma A explicação é que ele me demitiu 15 dias depois. Eu estava empregado como coordenador da Rádio MEC, Jorge Guilherme. Você levou uma boa grana. Jorge Guilherme. Então, teve um que prejudicou, outro ajudou. Não, aí que tem um detalhe. Ele acabou me ajudando, Marcos. Comprou um apartamento? Eu paguei minhas dívidas, comprei um bom carro para minha mulher, viajei aí pelo mundo todo, sobrou um dinheiro, dei de sinal para o meu apartamento, que é um bom apartamento, graças a Deus. Então ele acabou me... Aliás, o apartamento do Abinha, quando ele quer falar com a cozinha, ele tem que telefonar. Olha o tamanho do apartamento. Grande, 200 metros quadrados. Eu não estou dizendo. Agora, só para lembrar que você falou do Antônio Carlos, em 1976, pela primeira vez que eu fiz uma reportagem de campo, quem era eu fiz no programa do Antônio Carlos, na Roquete Pinto. Ele tinha... Eu fui levado, eu fui levado pelo Manuelzinho. Você lembra do Manuelzinho? Lembro. Que trabalhava com Rubem Confetti na Roquete Pinto. Tinha programa de samba no auditório. E ele foi levar. Meu irmão conhecia um rapaz que... Eu tenho que falar com o Antônio Carlos para ele parar. Porque eu não aguento mais. Ele está comprando muito quando no falou, mercado. vai lá, eu vou, eu vou lá. Ele manda eu ir lá, eu vou. Toda hora. Vamos embora? Obrigado. Obrigado a você. Carlos Borges, muito obrigado. Estaremos juntos daqui a pouco. O Mário já está com uma relação aí. A Mauri Santos. A Mauri vem. Vou falar com ele. Posso fazer um pedido? Você manda, Mário. Você convidar uma pessoa que eu gosto muito, que eu sei que você gosta dele. E vamos sair um pouco. Jorge Guilherme eu já convidei. Paulinho Gogó. O Paulinho Gogó. Eu não tenho visto ele. Se ele tiver há muito tempo. na agenda, vale a pena. Mas qual o Paulinho Gogó? Não é o Arnaldo? Paulinho Gogó, aquele. Quem não sabe. A Patrulha da Cidade. Quem não sabe que ele não tem dinheiro, conta história. O da Praça é Nossa. O filho dele, o meu nome dele, gente. Mas o Paulinho Gogó trabalhou comigo, não. Não, mas você levou ele no programa, inclusive na Nacional. Como é o nome do Paulinho Gogó? Trabalhou na Praça Nossa. Manfrini. Trabalhou com a Praça Nossa. Bom demais aquele cara. Tenta ele, amigo. Ele começou na Patrulha da Cidade. Eu consigo. É bom demais. Eu vou conseguir. Consegue trazer ele aqui. Tem uns caras que tem tudo. Rapaz, ele está num filme bom aí. Vale a pena trazer. Mas eu me lembro dele, ele com o Carlos Alberto. De Nóbrega. Você que está ligado aqui na TV Carioca da Gema, é a primeira TV cast do Brasil. Ligado no Pode Sim, eu vou dar aí as próximas atrações. Posso? Mário, São
programados. Jorge Guilherme Marcelo Pontes, grande figura. A Maurício Santos, grande figura grande. Ex-jogador de basquete, caso você não Jogava saiba. basquete? Jogava basquete, era Mário também armador. jogou Sobre basquete. rádio, a gente vai falar sobre Vai rádio. subir rádio. Mário também Vamos jogou trazer a Luciana Zogaib, que é uma narradora excelente. Dé me Dé prometeu. o Aranha. Dé o Aranha me prometeu, mas não Heraldo atende o Leite. telefone. Heraldo Leite. O Wellington Campos. Vai trazer o Ronaldo? E o Ronaldo Castro, rei do Dragão. Vou ter que ligar para ele, vou falar com ele. Tá certo? Vamos embora? Bernardo, Mário. Carlos Borges, muito obrigado. Estaremos juntos domingo Mário, Isso, na Flamengo e Vasco. Carlos TV Borges. Carioca Esporte. Ah, rapaz, ficou devendo o gol do Pet. Depois Depois a gente bota. Agora, Dá pro Mário. ele eu empresta tenho ele. eu tenho um jeito. O Carlos Borges é interessante. Agora, dá para contar uma última do Carlos Borges? Vai. Ele namorava uma moça, não vou dar nome, hein? Faça isso, Mário. Ele tá casado. Nossa, mas namorava antes de casar. Ele namorava uma moça, depois conheceu a Beth, se casou com ela, vive infeliz até Minha hoje. esposa, inclusive, fez mais de 40 e... Ela é de 1980 da Uma Rádio cena- Nacional. Ela uma veio da cena- EBN, uma- EBN e Rádio Branca. É chefe da RH. Não, chefe Não. não, ela é produtora. Não, Ela não era é chefe da produtora. Naquela RH. época, não, ela Ela é era de produtora. viagem. Ela que comandava a viagem. Então eu ligava todo dia para perguntar Aí cadê se a minha apaixonou. diária. Aí ficou com ela e tinha que terminar com a outra. A outra estava embarcando para a Europa, ele comunicou a moça quando ela estava entrando no navio. Acabou com a viagem da moça. Uma cena típica de Casablanca. Vamos embora? Casablanca. Vamos embora? Vambora. Gente, o Abiel vai Posso ter que se despedir, Abiel, daquele jeito. Por favor. É. Por favor. Por favor. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, Presta atenção. aí estou eu no meio deles. Palavras de Jesus Cristo no maior best-seller de todos os tempos, na Bíblia. Allah Akbar. Tchau, hein? Que me- Até a próxima.